Essa fofinha vai para outro mundo salvar seu pai. A razão de 10 longas noites em que ela esperou seu pai voltar para casa, acreditando na mesma história que ele sempre contava, que ele era um poderoso cavaleiro do Império Telóquion, um homem forte o suficiente para derrotar monstros e vilões. Mesmo sendo pobre, mesmo que outras crianças pudessem aproveitar coisas que ela nunca pode, ela ainda acreditava que seu pai voltaria e a levaria de volta para a vida que sonharam juntas. Mas essa esperança é destruída quando a terrível verdade chega à sua casa. O homem em quem ela confiava mais do que qualquer um se foi, e a garotinha, que achava que ainda tinha tempo, de repente fica com nada, além de suas pertenças e suas lágrimas. No entanto, quando seu mundo está completamente desmoronando, algo impossível acontece. Um estranho pingente começa a brilhar, se transforma em um pequeno dragão e lhe oferece uma chance inacreditável, uma chance de salvar seu pai, não importa o custo. Claro, sem hesitar, ela diz sim. Algumas horas depois, ela é transportada para um campo de flores em outra dimensão. Lá, ela adormece e sonha com a noite anterior, quando desejou que o dragão salvasse seu pai. Quando Tyra abre os olhos, vê um garoto estranho e entra em pânico, mas ao notar os chifres em sua cabeça, ela o chama de Kumong e percebe que ele é o pequeno dragão negro que quer ajudá-la. Ela então olha ao redor e vê que estão em outro lugar. Então pergunta a ele onde e como chegaram lá. O garoto diz que a trouxe para a terra natal de seu pai. Ela descobre como a terra era grande e bonita antes do aparecimento das pedras mágicas em comparação com Jong-Nugu. Ele então explica a ela que, como não pode trazer seu pai de volta à vida, a trouxe de volta ao passado, 7 anos antes de ela nascer. Chocada ao saber que viajou no tempo, Tyr, que se refere ao garoto como Doraemon, elogia sua habilidade. Mas então, ele explica como ele havia esgotado seus poderes tentando trazê-la até lá e acabou fazendo uma cama para ela depois que ela adormeceu. Ele então explica que, embora seu pai esteja vivo atualmente, ele não a reconhecerá, pois ainda não a conheceu e o mundo é muito vasto, então não há garantia de que ela o encontrará. Ainda assim, a determinação de Tyr permanece inabalável e ela promete encontrá-lo e explicar a ele. Enquanto ele estiver vivo, Tyr revela que seu pai se chama o Cavaleiro Santo Mais Forte. Então, ela junta as peças e conclui que os cavaleiros se encontram na Ordem. Com isso, ela pega o pequeno dragão e chama a Ordem de seu próximo objetivo. Durante esse período, Basto Férix, um mercenário vagante, tenta comer uma planta, mas a acha nojenta. Em vez disso, ele reclama que todas as suas capturas de monstros estão secando após cair em suas armadilhas. Agora, ele pensa em atacar uma certa pedra mágica para atrair monstros, já que o aparecimento de pedras mágicas levou a mais monstros. Ele se lembra de lutar contra um enorme monstro no dia anterior e pensou que morreria, mas então sobreviveu. Ainda assim, Basto considera tudo isso inútil antes de escolher voltar para a Ordem. De repente, ele ouve o som de sua armadilha pegando algo e se pergunta o que era. Então pega seu martelo e vai até lá. Momentos antes, Tyr reclamava sobre quão enorme o lugar era e até queria que o dragão negro a carregasse em suas asas, mas ele a lembrou de que não era Doraemon e que ela não deveria pensar nisso. Afinal, ele havia esgotado todo o seu poder. Ela percebe que ele a ajudou muito e então sugere massagear seus ombros, mas ele se recusa e confirma que realmente não pode ajudá-la porque, se tivesse o poder para fazê-lo, a magia como a teletransporte pode ser rastreada e eles seriam caçados. De repente, ele se transforma de volta no pingente, surpreendendo Tyr, que assume que ele fez isso para descansar. Então, ela pega o pingente e o coloca em sua bolsa enquanto diz que encontrará a Ordem. Logo depois, ela dá alguns passos e pisa em uma armadilha que a captura. E no próximo momento, ela vê Basto a encarando como se fosse uma refeição, então assume que está perdida. Ela rapidamente se assegura de que está bem e não deve chorar, e isso deixa Basto preocupado, porque ele está em uma floresta onde monstros vagam à noite. E não só Tyr está sozinha, mas ela foi capturada em sua armadilha e está tentando confortá-lo. Ela diz a ele que seu pai está por perto e que ele deveria ir embora. E assim que ele toma conhecimento disso, ele observa que seu pai ficará em choque se a ver. Então ele tenta libertá-la, mas ela pede, preocupada, para Kamong salvá-la. Basto a incentiva a chorar mais, acreditando que assim seu pai, que está próximo, ouvirá e virá procurá-la. Mesmo assim, ela continua, e Basto se pergunta por que ela está chorando ao falar sobre seu pai. Mas ele a liberta e diz para ela ir até ele. Ela se levanta surpresa e pergunta se ele não virá atrás dela.
ele fica chocado com seu raciocínio, só para ela assumir que ele é um sequestrador, e ele percebe que sua aparência realmente combina com alguém suspeito. Basto então lhe diz que a armadilha não era para ela, mas para um coelho, e ela fica chocada. Para provar sua inocência, ele solta seu martelo e recua lentamente. Então diz a ela para ir até seu pai, pois é perigoso para ela estar sozinha em um lugar assim. Ela o observa em silêncio e sai correndo, o que deixa Basto preocupado, pois ele se pergunta se deve ou não segui-la até que ela encontre seu pai. Mas de repente, Tyr tropeça e cai de cara no chão. Chocado, ele a vê chorando e descobre que ela machucou a perna. Um pouco depois, ele coloca um band-aid nela e ela descobre que carne de coelho é saborosa. Mas quando ele lhe diz que toda carne tem sabor igual, Tyr discorda dizendo que carne de vaca e frango tem gosto diferente. Enquanto ele a escuta se queixar, ele se pergunta se ela é uma nobre para falar sobre carne. Além disso, seu choro foi muito alto antes, mas não havia nenhum sinal de ninguém lá, apesar de sua afirmação de que seu pai estava por perto. Isso o faz perguntar onde estava seu pai, e ela lhe diz honestamente que está em um lugar chamado A Ordem. Chocado, notando que a Ordem está a 5 dias de onde estão, apesar de a floresta estar relativamente perto, Basto observa que não é uma distância que Tyr possa viajar sozinha. Então ele pergunta o que ela quis dizer quando disse que seu pai estava perto antes. Tyr então admite sobre suas táticas de escola 101 para se afastar de um sequestrador, e Basto percebe que ela não apenas aprendeu, mas também veio de um lar amoroso. Assim que ele se lembra de sua família, ele se oferece para levar Tyr até a Ordem. Então ele sorri para ela e oferece uma ração de sopa. Ela sorri de volta para ele, sem saber que Basto planejava ir lá para relatar sobre a pedra mágica que havia atacado no dia anterior. Como uma criança mimada, depois de saber que a sopa era feita de cenouras, Tyr fica confusa, mas Basto a pressiona a experimentar, pois ela precisa de força. Então ela se arma de coragem e prova. Para sua surpresa, ela gosta. Então Basto lhe oferece outra porção. Lá, ela vê uma escrita na tigela e a lê em voz alta, dizendo: "Papai, eu te amo." Ela fica confusa, se perguntando como consegue ler as letras, já que não são coreanas como o tipo que aprendeu, mas então percebe que Basto não está falando coreano e que pode se comunicar com ele. Então ela assume que é a habilidade de Kamong. Ela então abraça sua bolsa e deseja que Kamong comece com ela para que ele possa se recuperar mais rápido e vê-lo ao lado de seu pai. Mais tarde, naquela noite, ela teve uma boa noite de descanso enquanto Basto vigiava. No dia seguinte, eles partiram para a Ordem. 4 dias depois, chegaram ao primeiro portão da Ordem, mas infelizmente, o guarda que estava lá informou a Basto que seu número de identificação de mercenário havia sido cancelado. Portanto, ele não poderia passar pelo portão. Ele deveria voltar. Minutos depois, Basto gritou para o guarda do primeiro portão e xingou Carl Warren, dizendo que ele deveria estar por trás de sua situação. A proprietária da estalagem, uma senhora idosa, gritou para Basto não destruir o lugar. Ela carregava lágrimas e lavava as mãos, perguntando-se como havia ficado tão suja sob a vigilância de Basto. O marido da proprietária apareceu e ficou chocado ao saber que o número de identificação de mercenário de Basto havia sido cancelado. Basto então concluiu que Carl deveria ter subornado os Cavaleiros Santos para expulsá-lo. Caso contrário, não havia como um número de identificação que ele usou cerca de 2 semanas atrás fosse de repente cancelado. Antes de ir para a estalagem, Basto gritou para os guardas, informando-os de como havia atacado uma das 3 pedras de Briarwood, que estava causando problemas para a família imperial e que havia sido solicitado que ele reportasse. Para sua surpresa, eles riram dele e disseram que o caso já havia sido reportado pelo grupo mercenário Cão da Morte, que havia lidado com isso de forma limpa e organizada. Eles zombaram dele, dizendo que ele era quem tentava roubar o feito de Carl e o chamaram de sem vergonha por tentar enganá-los. Eles gritaram para que ele saísse quieto ou o forçariam a sair. Basto imediatamente cerrou os dentes ao descobrir que Carl o havia sabotado novamente. Ele lançou um olhar ameaçador aos cavaleiros, que se sentiram ameaçados por ele. Mas Tyr o tocou suavemente antes de perguntar se ele estava bem. Seu gesto caloroso o ajudou a se acalmar, e ele se desculpou com ela antes de dizer que levaria um tempo para chegar à Ordem.
Com isso, ele se despediu e os cavaleiros relaxaram ao saber que ele estava pronto para matá-los. Eles se perguntaram o que Carl estava fazendo com alguém como ele. Ao sair, Basto pensou sobre onde degolar sua cabeça, tentar descobrir o que estava acontecendo e encontrar uma maneira de chegar à ordem. Atualmente, ele se pergunta por que a entrada está bloqueada para impedir que civis que perderam suas casas para pedras mágicas entrem, e ele se pergunta o que os nobres e o imperador estão fazendo. Jax, o proprietário da estalagem, grita imediatamente para Basto não ir tão longe e que ele deveria aprender a controlar sua raiva para ficar seguro. Basto então admite sua frustração porque as pessoas estão morrendo. Tyr vê que ele está triste novamente. O estalajadeiro se desculpa calmamente pelo que aconteceu com a Vila Banara, a cidade natal de Basto. Quando Tyr ouve isso, ela acidentalmente a chama de Vila Banana e se pergunta por que está se lembrando disso agora. Assim que ela confirma que é a Vila de Basto, ela lembra da história e percebe que o conhece. Naquela época, seu pai lhe disse que ele costumava ter 20 subordinados fortes que eram melhores que 100 pessoas fracas, e o mais próximo entre eles era Basto, o portador do martelo. Originalmente, ele era o vice-capitão do Cão da Morte, um grupo mercenário baseado na Vila Banara, cujo líder, Carl, fazia Basto trabalhar sem piedade. Ela aprendeu com seu pai que Carl havia traído Basto e fugido sozinho quando Basto foi atacar as pedras mágicas. Naquela época, Basto cumpria todas as ordens de Carl, com a condição de que Carl cuidasse de sua esposa e filha. Mas então, um desastre ocorreu, e monstros que só podiam estar ativos à noite apareceram durante o dia. Durante esse tempo, Basto havia ido atacar outras pedras mágicas, mas sua vila foi pega no ataque. Os aldeões gritaram por ajuda de Carl, mas o bêbado ordenou que se acalmassem enquanto ele avaliava rapidamente a situação e evacuava-os. Assim, Ariadne e Satã, Escória Viva, fingiu verificar a situação, mas secretamente fugiu. Todos eles o esperaram, mas foram mortos. E quando Basto voltou, viu sua família morta e os lamentou. Com base na história, Basto deixou o Cão da Morte, e Carl subornou os Cavaleiros Santos para apagar o cartão de identificação de Basto. Vendo tudo se desenrolar diante dela, Tyr percebe que é verdade. Seu pai havia lhe dito que Basto, que ficou sozinho, encontrou-se com ele, que era classificado como o maior na época. Ele fez um novo ID para Basto e lhe disse para vir junto porque viu que Basto era uma pessoa forte e bondosa. Atualmente, Tyr percebe que tudo o que ela precisa fazer é encontrar seu pai para que ele possa ajudar Basto. Infelizmente, seu pai está na ordem, e eles teriam que ir até lá para ele ajudar Basto. Mas a questão é como entrar lá. Tyr pensa sobre isso o dia todo, e quando adormece, suas sobrancelhas estão franzidas de tanta preocupação. Logo após, Basto a cobre bem enquanto se pergunta se há uma maneira de ele obter um novo número de identificação de mercenário ou de entrar na ordem. Mesmo que ele não possa entrar, ele se pergunta se pode confiar em Tyr com alguém que possa ajudá-lo a chegar lá. Ele sorri enquanto a olha e observa que foi um encontro breve. Momentos depois, ele adormece. Kamong sai da bolsa e nota que Tyr está dormindo pacificamente. Ele fala sobre como estava preocupado, mas está feliz que ela veio sozinha até os arredores da ordem. Ele então deseja ficar mais tempo ao lado dela, mas infelizmente não recuperou totalmente seus poderes de retroceder no tempo e se sente lamentável por isso. Ele então lhe diz para esperar um pouco mais. Na manhã seguinte, quando Tyr se levanta, ela pergunta por Basto, mas o estalajadeiro lhe diz que ele saiu cedo. Então, ela pede a Tyr para acompanhá-la às compras. Tyr concorda feliz, e alguns minutos depois, elas chegam ao mercado, que está agitado e cheio de muitas pessoas sem teto. A vovó da estalagem conta a Tyr sobre como a situação só piora e que isso se deve às grandes pedras mágicas que estão aparecendo e convocando monstros. Tyr confirma com seus olhos quão desesperadora é a situação, assim como Basto lhe havia dito. De repente, um nobre grita para alguém, alegando que tocaram em sua carteira. Mas a pessoa insiste que apenas esbarrou nele. Ainda assim, o homem o esbofeteia, e Tyr fica chocada com o ato bárbaro. Isso a faz lembrar da mulher do quarto 203, que era sempre espancada por um homem, todos os dias, e observa que ela era uma boa pessoa. Ela fica brava e se interpõe entre o nobre, gritando para ele parar de bater nas pessoas, dizendo que isso é ruim. Percebendo que Tyr não está com ela, a vovó a vê bem na frente do nobre furioso, que lança olhar furioso para a menina. As pessoas ao redor ecoam em uníssono para que ele deixasse a garota em paz, mas isso o enfurece
enfurece ainda mais por agirem como se pudessem dar ordens a ele. Felizmente, a vovó da estalagem aparece e o faz entrar em si, lembrando-o de que os becos estão cheios de pessoas que não têm nada a perder, então ele não deveria irritar ninguém na região, ou poderia acabar como um corpo. Surpreso, ele olha ao redor e vê os plebeus encarando-o, então ele dá no pé. Impressionada, Tyr elogia a vovó, que se aproxima da vítima esbofeteada e pergunta por que ela não tem vindo à estalagem. A senhora fala asperamente com ela, e isso irrita a vovó, que a repreende e lembra de seu rosto inchado. Ela ordena que a siga até a estalagem. Tyr, por outro lado, está assustada e se pergunta se ajudou uma boa pessoa. Momentos depois, a vovó serve Tyr com comida, e então dá à jovem um pedaço de pano para limpar o rosto. Ela reclama, mas a vovó grita de volta para ela. Então, a jovem senhora enxuga o rosto com raiva, surpresa com seu comportamento vulgar. Tear chama a jovem senhora de má enquanto está aterrorizada. Ela pergunta se ela roubou a carteira do nobre e a chama de tia. Isso a irrita, então ela tira o capuz e grita para eles que é um menino. Tyr fica completamente chocada ao descobrir que Veil é um rapaz. Ela observa que é a primeira vez que realmente vê um garoto que parece uma garota. Veil então intervém, confessando que realmente pegou a carteira do homem, mas que pertencia a ele inicialmente. Ele explica que havia pago ao homem anteriormente para formar um grupo mercenário com ele, mas o homem tentou enganá-lo e fugir com seu dinheiro. Ele explica ainda que alguém de seu status não é digno o suficiente para receber um título de cavaleiro, então sua melhor saída é se tornar um mercenário e começar a caçar monstros por dinheiro. Tear pergunta se formar um grupo mercenário lhes daria um cartão de identificação, e Veil confirma, mas acrescenta que eles teriam que passar em um exame de mercenário primeiro. Ouvindo sobre os benefícios de uma guilda, Tyr sugere que eles formem uma juntos, mas Tel explode com ela, chamando-a de pirralha. Ele pergunta se ela sabe as implicações de trabalhar com um mercenário, mas Tear responde suavemente que tem um boneco lendário. Ela também conta a Veil sobre Basto, que é realmente forte também, mas Veil não a leva a sério. Basto então interrompe, dizendo a ele quão capaz ele é de lidar com pequenas pedras mágicas por conta própria. Ele conta a Veil sobre a pequena pedra mágica de Briarwood, que atacou recentemente, mas Veil descarta sua afirmação, pois ouviu uma história diferente. De acordo com o que ouviu, um grupo mercenário liderado por Carl foi responsável por atacar a pedra mágica. Tear então intervém, explicando como Carl havia roubado o crédito pelo trabalho de Basto e até mesmo havia encerrado seu número de identificação para que ele não pudesse provar seu valor. Ouvindo isso, Veil fica completamente chocado. Basto então diz a ele que vai provar sua afirmação a ele mais cedo ou mais tarde, mas que o fará depois que conseguir seu número de identificação de volta. Ele explica que havia prometido levar Tyr até seu pai, que atualmente está na ordem. É nesse momento que Veil percebe que eles não são parentes. Juntando os detalhes que acabou de ouvir, juntamente com o fato de que ambos não parecem ser do tipo que mente para interesses pessoais, ele decide considerar formar um grupo com eles. Além de ter perdido 2 meses tentando formar a guilda mercenária perfeita, ele conclui que não tem nada a perder. Ele diz a Basto severamente que ele tem que tentar não ser um fardo para ele ou ficará para trás. Com isso, eles formam uma guilda. No dia seguinte, enquanto a recém-formada guilda se dirige para atacar uma pedra mágica, Tyr não consegue esconder sua empolgação. Ela visualiza a tarefa como algo tão divertido quanto as atividades curriculares que costumava fazer no berçário. Ela até tenta garantir aos outros 2 que é forte o suficiente para derrubar alguns monstros, mas Basto a corta, explicando em detalhes os perigos da missão que eles estão prestes a realizar. Ele diz a ela para imaginar a coisa mais assustadora que conhece, e Tyr imediatamente pensa em um Tyrannosaurus Rex. Basto então diz a ela que os monstros que estão prestes a enfrentar são pelo menos 10 vezes mais assustadores do que o predador ápice, aterrorizando a jovem. No ato, depois de educar Tear sobre os perigos de acompanhá-los na missão, Basto e Veil decidem colocá-la sob a custódia de Nordic, um velho vidente. Eles então prometem voltar antes do amanhecer, enquanto se preparam para partir. Enquanto se preparam para sair, Tear se lembra das coisas que seu pai costumava lhe contar sobre monstros. Seu pai havia ensinado a ela sobre os diferentes tipos de monstros, bem como os vários métodos de ataque adequados para derrubar cada tipo. Antes de partirem, Veil provoca Tear, dizendo a ela para não chorar como a garotinha que ela é quando eles forem embora, deixando-a chateada nesse processo. Tear então deseja intencionalmente boa sorte apenas para Basto na missão enquanto eles saem. No caminho,
Basto comenta casualmente sua especulação sobre Tear ser filha de um nobre, mas Veil refuta a teoria, afirmando que uma filha de nobre não estaria sozinha na floresta em primeiro lugar. Enquanto avançam, Basto diz a Veil sua chocante descoberta sobre o tipo de nome que Tear diz ter recebido de seus pais. Ela lhe disse que seu sobrenome é Kin, o que é um nome bastante estranho para um nobre, especialmente naquela era. Com base nas poucas informações que Tear lhe deu sobre seu pai, Basto fez uma pequena pesquisa, que o levou a contos sobre o trágico passado de Daeok Pol, o pai de Tear. De acordo com o que ele descobriu, Daeok Pol perdeu toda a sua família em uma aldeia, e desde então se tornou um mercenário errante. Antes do incidente trágico, Daeok Pol havia sido o vice-capitão de um grupo excepcionalmente habilidoso chamado Death Hound, e com base nas informações que Basto possui sobre Death Hound, ele sabe quão habilidosos eles são. Portanto, ele acredita que encontrar Daeok Pol seria uma oportunidade única na vida para ele. Enquanto avançam, eles notam que quanto mais fundo vão, mais a área se transforma em um labirinto. Eles encontram pequenas pedras mágicas brotando em cada sala de armazenamento que passam, mas o que acham mais intrigante é a grande distância entre cada pedra. Eles então decidem simplesmente atacar a pedra mágica mais próxima da entrada e deixar imediatamente. Localizando a pedra mais próxima, eles são completamente surpreendidos quando rachaduras incomumente grandes começam a se formar ao redor deles. Então, não demora muito para perceberem que o que acabaram de encontrar não é uma pequena pedra mágica, mas uma pedra mágica média. Na entrada da caverna, Basto e Veil entram. Tear fica sob a custódia de Nordic, orando desesperadamente para que eles voltem em segurança. De repente, grandes rachaduras começam a aparecer no chão e no céu, deixando-a totalmente chocada. De repente, monstros começam a sair das rachaduras, então Nordic é forçado a proteger Tear. Dado que ele tem alguma experiência anterior em combate, Nordic segura alguns dos monstros, mas instrui Tear a correr o mais rápido que puder. Enquanto ela corre, Tear percebe que há uma grande chance de que Basto, Veil e Nordic não saiam vivos. Ela então fica frustrada pelo fato de que sempre foi a pessoa protegida, assim como quando seu pai ainda estava vivo. Nesse momento, ela ora desesperadamente a todas as divindades que consegue pensar para conceder-lhe a força de que precisa para proteger as pessoas ao seu redor. E, estranhamente, sua oração é respondida imediatamente, pois esqueletos poderosos começam a aparecer. Ainda na caverna, Basto e Veil fazem o seu melhor para se manter firmes contra as hordas de monstros, que avançam contra eles, mas conseguem apenas se manter vivos. Basto havia feito uma exploração na mesma área apenas 2 dias antes, e naquele ponto não havia nada além de pequenas pedras mágicas. Portanto, o fato de uma pedra mágica média ter conseguido brotar nesse curto período é algo que ele acha realmente estranho. Eventualmente, ambos são superados pelo número de monstros que os atacam a ponto de começarem a se sentir impotentes. Percebendo que não há mais nada que possa fazer, Veil se convence de que é melhor morrer pelas próprias mãos. Em vez de ser dilacerado pelos monstros, ele traz veneno e tenta bebê-lo. Antes que ele consiga beber o veneno, algo inesperado acontece quando um grupo de esqueletos poderosos brota do chão e começa a atacar os monstros em seu nome, deixando-os em desordem. Percebendo que isso só poderia ser a habilidade de um necromante, os 2 homens se confrontam para determinar se o outro foi responsável pelo feitiço, mas ambos negam. Eles então ficam confusos, pois não só não conhecem o lançador do feitiço, mas a necromancia é uma mágica que só apareceu em antigas lendas. Pouco depois, eles são abordados por Tyr, no meio de alguns esqueletos, que vem chorando para eles sobre como estava assustada que eles poderiam ter morrido. Mas algo parece bem estranho. Os esqueletos ao redor dela continuam guardando e reportando detalhes para ela, quase como se ela fosse sua mestra. É então que eles percebem que a garotinha que estavam tentando proteger é a responsável pela poderosa mágica de necromancia. Pouco depois, eles são acompanhados por Nordix, que parece estar gravemente ferido. Ele também havia sido salvo pelos esqueletos enquanto estava à beira da morte. Devido à vantagem numérica e à sincronização, os esqueletos não só derrotaram todos os monstros em fuga, deixando nenhum para trás, mas um dos esqueletos também reporta a Tyr que eles reuniram todos os núcleos dos monstros na caverna. Quando eles voltam à caverna, ficam surpresos, não apenas pelo número de núcleos de
monstros que encontram. Os núcleos de monstros são tão vitais para eles que, sem eles, não conseguiriam passar no exame de mercenário. Normalmente, levaria muito tempo para extrair e reunir os núcleos de cada monstro que eles derrubam, mas ver tudo reunido sem esforço em um só lugar parece um sonho realizado. Os 3 homens então se demoram para explicar quão raro é alguém da idade dela ser tão poderosa quanto ela é. Mas, enquanto isso, tudo o que Tyr consegue pensar é no fato de que seu pai também foi considerado o mais forte. Ela então responde calmamente que sangue é mais espesso que água, surpreendendo todo o grupo. Ainda na caverna, os homens perguntam a Tyr o que ela quer dizer com essas palavras, então ela é forçada a se gabar um pouco sobre seu pai. Ela lhes conta que seu pai era o mais forte cavaleiro sagrado, então eles percebem que ela provavelmente herdou suas habilidades dele. Mas algo ainda parece estranho em toda a narração. No mundo deles, 2 tipos diferentes de habilidades despertam: poder sagrado e poder mágico. Cavaleiros sagrados despertam poder sagrado e usam essa força em espadas, enquanto magos despertam poder mágico e usam várias formas de mágica. Como resultado, os 2 tipos diferentes estão em extremos opostos uns dos outros, então só há raras exceções onde uma criança nascida de um cavaleiro sagrado despertaria poder mágico. Superstições afirmam até que, na maioria dos casos, crianças nascidas com poder oposto ao de seus pais normalmente arruinam seus arredores e causam desastres. Pensando profundamente sobre a afirmação de Tyr sobre seu pai ser o cavaleiro sagrado mais forte, Tel conecta os pontos a uma certa família nobre chamada Luminin. A Casa Luminin é uma família aristocrática que produziu cavaleiros com alta pureza de poder sagrado por gerações. Tyr também lhes conta que viveu sozinha com seu pai em uma pequena casa aconchegante, desmistificando tudo o que eles pensavam sobre ela pertencer à Casa Luminin. Ela lhes conta como seu pai havia deixado tudo de repente um dia também, fazendo com que ela acabasse completamente sozinha com Camon na floresta. Ao observar mais de perto seu colar de pedra, Tel imediatamente o identifica como uma invocação permanente que ela subconscientemente convocou após despertar seu poder. Ela então lhes diz que agora que eles podem finalmente passar no exame de mercenário, ela definitivamente encontrará seu pai na ordem, mesmo que ele não a reconheça. Quando eles perguntam o que ela quer dizer, ela explica que quando Camon usou sua mágica para voltar no tempo, eles acabaram em uma época onde seu pai ainda não a conhecia, quase como se ela tivesse sido apagada de sua mente. Ouvindo sua história, os homens elaboram suas próprias teorias sobre o que aconteceu. Segundo eles, Tyr havia nascido na poderosa família Luminin como uma anomalia com poder mágico. Então, para protegê-la, seu pai deve ter fugido com ela e vivido com ela em um estábulo no bosque. Mas então, alguém deve ter intervenido e apagado Tyr da mente dele, fazendo com que ele a abandonasse na floresta. Enquanto Tel se enfurece com suas teorias sobre o assunto, Basto lhe diz para desacelerar, pois ainda não podem ter certeza sobre nada. Tel então assegura a Tyr que, embora ela possa ser descartada como muito jovem para se juntar a um grupo de mercenários, eles encontrariam uma maneira de contornar isso e garantir que ela se reúna com seu pai. Cada um deles agradece a ela por salvar suas vidas, mas advertem-na especificamente para manter suas habilidades ocultas, para não se tornar um alvo para os vilões. Apavorada, Tyr concorda com o que lhe é dito, pois não pode se permitir comprometer sua única missão de encontrar seu pai. No entanto, eles sabem quão valiosa seria o poder dela para o grupo, então pensam em maneiras de inscrevê-la como membro enquanto escondem sua identidade e poderes. Tyr então apresenta uma ideia interessante em que ela afirmaria ser um velho que se transformou em uma criança de 4 anos. Dessa forma, ela poderia permanecer como a fachada do grupo de mercenários para que pudesse ser secretamente capaz. Alguns dias depois, o grupo decide ir à Ordem para concretizar seu plano. Quando chegam à Ordem para registrar sua guilda de mercenários, entregam as pedras de monstros que adquiriram e os cavaleiros presentes se perguntam como conseguiram reunir tanto. Além de Basto, que parece bastante forte, o resto do grupo parece ser composto por personagens sem relevância. Quando tentam interrogá-los, para a surpresa deles, são respondidos por Tyr, que se apresenta com firmeza como uma grande arcanista e necromante, pedindo que não a desrespeitem. Enquanto os cavaleiros se perguntam que negócio uma criança tem em um lugar como aquele,
Tyr invoca um de seus soldados esqueletos e o exibe para eles para provar sua afirmação. Chocados, eles pedem que ela declare seu nome, mas Basto intervém, chamando-os de insolentes por ousarem perguntar o nome de seu senhor. Tyr então ordena a Basto que se acalme. Eles haviam se preparado para ensaiar o tipo de ato que realizariam para fazer Tyr viver de acordo com o título de Rei Necromante antes. Como ensaiado, Tyr intimida ainda mais os cavaleiros com seu esqueleto, dizendo-lhes que eles não podem lidar com seu verdadeiro nome. Ela diz que seu nome falso é Rei Necromante e que eles deveriam se referir a ela assim. Enquanto isso, Tel secretamente se diverte com a forma como ela pronuncia certas palavras, de maneira errada o tempo todo. Acontece que a intimidação funciona, pois os cavaleiros anotam seus nomes e começam o registro oficial imediatamente. Eles são levados a uma sala de espera para aguardar o documento oficial. Na sala de espera, Nordix, que foi contratado apenas para preencher o número mínimo de exigência, pede que o deixem ficar com eles pelo menos até que ele consiga pagar a Tyr por tê-lo salvado, e eles concordam. Ele pergunta se Tyr pensou em um nome para o grupo, mas Tyr, que estava realmente ocupada planejando como agir adequadamente, não havia pensado nisso. Ela sugere um nome infantil, mas isso apenas faz com que Tel a ridicularize em voz alta quando um cavaleiro retorna para atendê-los. Ele revela que o número dos mercenários foi divulgado, mas diz à tia que gostaria de fazer mais algumas perguntas, lembrando as instruções rigorosas que ela havia recebido do resto sobre não revelar sua identidade. Antes, tia simplesmente intimida o cavaleiro com um de seus soldados esqueléticos novamente, até que ele concorda em parar de perguntar. Antes de o cavaleiro sair, ele revela que eles receberam ordens rigorosas de cima de que não deveriam dar um número de identificação a Basto. Quando Badmastilkin perguntaram por quê, ele revelou que Basto havia sido reportado por Carl por ter cometido atos ilegais dentro do grupo de mercenários. De acordo com Carl, Basto havia extorquido grandes quantias de dinheiro e bens da guilda e fugido com eles. Acontece que Carl era o responsável por cometer todas essas atrocidades das quais acusou Basto. Ele então havia cancelado o número de identificação de Basto sem nenhum processo de verificação para que ele não pudesse provar sua inocência. Ao ouvir isso, Basto entra em fúria porque não apenas Carl roubou dele uma chance de proteger sua família, mas também o rotulou como criminoso quando ele não havia cometido nenhum delito. Inteligente como ele é, Tel percebe que Carl deve ter tentado subornar alguém para estabelecer esse tipo de ordens. Ele então decide interrogar o cavaleiro sobre isso. Ouvindo a palavra suborno, tia recorda o que lhe foi ensinado sobre suborno em sua linha do tempo anterior. Então ela consegue entender as implicações do que Carl está fazendo para oprimir Basto. O cavaleiro então explica que entende a situação de Basto, mas infelizmente nem ele pode fazer nada a respeito, pois a pessoa que Carl subornou é um comandante de alta patente que foi recém-nomeado. Percebendo que não há nada que ele possa fazer, Basto começa a se perder em seus pensamentos. Ele se inscreveu na vida de mercenário porque acreditava que era a única maneira de vingar sua família. Ele instrui Tel a levar tia embora, enquanto ele encontra uma maneira de resolver as coisas, apenas para ser interrompido pelo maior choque de sua vida. Tia pergunta ao cavaleiro qual foi o valor que Carl ofereceu. Ela então lhe diz que estará disposta a competir com a quantia de dinheiro que ele ofereceu. Com isso, ela abre sua mochila e apresenta uma quantidade insuperável de joias preciosas. Ela então lhe diz que está disposta a oferecer ainda mais, e ao contrário do tipo usual de suborno, que geralmente é oferecido em caixas de maçã, ela anuncia que o dará abertamente em bolsas de luxo, surpreendendo toda a sala. Uma hora depois, um novo número de identificação é emitido para Basto. Agora que são oficiais, eles são obrigados a registrar o nome de seu grupo. Para a surpresa de todos, tia registra o grupo de mercenários como Agagvert, que acaba sendo muito melhor do que eles esperavam. Mais tarde, quando lhe perguntam como ela pensou no nome, ela revela que viu a palavra Trivaga, escrita em destaque em um cartaz durante sua espera. Então, decidiu organizar as letras ao contrário. Enquanto saem, Basto agradece genuinamente a tia, prometendo ajudar a encontrar seu pai, não importa o que aconteça. Ela então ordena que eles comam algo delicioso quando voltarem para a pousada. Depois desse momento, os rumores começaram a se espalhar sobre o misterioso grupo de mercenários. Não demora muito para que a notícia chegue a Tessaton Verônio, o líder do grupo de mercenários Trivaga nos arredores da cidade. No grupo de mercenários Trivaga, alguns dos súditos de Tessaton espalham a notícia sobre o interessante grupo de mercenários
Agagvert. Enquanto alguns membros discutem se o novo grupo de mercenários vale seu interesse, Alaric, um membro superior, compartilha o que sabe sobre o grupo. De acordo com os fatos que ele reuniu, um dos membros do grupo é um mago, o que já é raro por si só. Para se tornar um mago, é preciso ter nascido com poderes mágicos como talento inato, e mesmo assim, leva um tempo considerável de treinamento para chegar a esse reino. Ele explica ainda que essa misteriosa pessoa não é apenas um mago, mas o atributo que se diz que controla é a necromancia, um atributo que eles só ouviram falar em lendas. Intrigado, Tessaton pergunta se a informação foi verificada, e Alaric confirma, pois a obteve de uma fonte confiável. Lívia, uma das membros do grupo, comenta que todos os magos anteriores em todo o continente foram capturados pelo grupo de mercenários de alta patente. Então, ter um novo surgindo, repentinamente como líder do grupo, é algo notável. Tessaton passa pelos nomes dos membros do grupo, e fica surpreso ao descobrir que nunca ouviu nada sobre eles antes, exceto por Basto, que era bastante conhecido quando era o vice-capitão dos Cães da Morte. Percebendo que o misterioso mago usou Rei Necromante como um alias em vez de um nome real, juntamente com o fato de que ele afirma ter se transformado na forma de uma criança de 4 anos, ele conclui que o indivíduo é definitivamente uma figura interessante. Ele então diz em tom de brincadeira a outros líderes de grupos de mercenários para começarem a ficar nervosos para não ficarem atrás desse rei necromante em classificação. Isso irrita o líder da ceifadora, cujo grupo ficou em segundo lugar, e ele grita com Tessaton por agir de forma arrogante por ser o primeiro. Para ele, acredita que não vai demorar para que essa posição seja tomada. Na realidade, ele sabe que desde que Tessaton fundou a Trivaga e apareceu, ele nunca saiu do primeiro lugar nas classificações de grupos de mercenários, nenhuma vez. Mas isso não muda as crenças do ceifador. Depois de ouvir o ceifador desabafar, Tessaton zombou dele, perguntando se ele acha que vai tomar sua posição se ele escorregar. E isso irrita o ceifador, porque de maneira nenhuma Tessaton está preocupado. Ele repreende o ceifador, dizendo que ir à academia não é suficiente para fazê-lo ser o primeiro, porque ele também terá que usar a cabeça. Tessaton se levanta junto com seu grupo, e quando estão prestes a sair, ele aconselha o ceifador a não ser tão irritante, ou senão não deixará uma única pedra mágica para o ceifador atacar. Desde aquele momento, enfurecido, o ceifador o chama de cara insuportável. Fora do primeiro portão, Tia se banha ao sol e enche a boca com alguns biscoitos que a velha feiticeira assou. Vale fica feliz por ela estar feliz e a chama de Rei Necromante, mas ela se sente envergonhada quando ele a chama assim, então lhe diz para a chamar de Tia, se for só o 2. O jovem mal consegue conter o riso e pergunta se ela gosta tanto do nome e cutuca sua bochecha enquanto isso. Ela pensa sobre isso por um pouco e observa que os personagens mais fortes têm apelidos. Afinal, os populares bonecos Puppetmon também têm alcunhas. Então ela fala gibberish, que Vale não entende, e pergunta se ele é burro. Mas então Basto e Nordic aparecem com a capa do grupo, que tem o design do seu fofinho boneco de coelhinho. Seus olhos brilham ao vê-lo, e os homens crescidos não têm problema com isso, exceto Vale, que a chama de inseto rosa, despedaçando o coração de Tia. Basto então o lembra de suas circunstâncias, e porque Tia, sua líder, não deve ter sua identidade exposta, o que significa que uma vez que ela toma uma decisão, não pode ser ignorada. Vale sabe que é o caso, mas não consegue suportar a imagem que parece tão feminina e a chama de inseto mofado. Nordic então relembra como ele e Tia trabalharam duro para desenhá-lo e como foi difícil para ela escolher entre os Puppetmon. Agora Vale traz tinta e diz que vai apagá-lo, e Tia, ao vê-lo, salta sobre ele e morde seu braço. Agarrado a ele como uma piranha, ele grita com ela por ter babado em seu braço e a compara a um cachorro, mas ela se recusa. Ainda assim, ele diz a ela que fará o que precisa fazer. Enquanto se prepara para derramar a tinta sobre a imagem, Tear grita para ele parar, e para surpresa deles, a tinta se derrama. Veil então olha para sua mão e vê sangue pingando dela, e vê um dragão falante perguntando se a razão pela qual ele foi convocado foi por causa do ataque de raiva de Veil. Kamang se lambe, após morder o dedo de Veil, chocando a todos, incluindo Tyr. Veil então pergunta a Tyr se ela convocou sua besta para atacá-lo, mas
mas ela nega que esse seja o caso. Basto então joga um guardanapo para Veil e diz para ele não interrogar Tyr mais, e assim como deve ter ouvido de Nordic sobre Tyr não despertar seu poder por muito tempo, controlá-lo seria difícil. Veil tenta ao máximo manter a calma enquanto limpa o sangue do dedo, afirmando que o ato vai contra um membro. Basto então o corrige, avisando Veil para não agir impetuosamente porque ele perderá. Veil fita o dragão, que simplesmente sorri para ele, e isso o irrita. Então ele estala os nós dos dedos e se prepara para lutar. Rapidamente, Tyr agarra seu dragão, dizendo que não pode perdoá-lo, e corre escada acima para repreendê-lo. Ao chegar lá, ela olha com raiva para Kamang e pergunta por que ele feriu Veil, mas Kamang simplesmente deita, surpreendendo Tyr, que tenta repreendê-lo mais dizendo quem lhe disse para fazer isso. Mas então ele lhe diz que é sua escolha, e ela percebe seu livre-arbítrio e como ele pode escolher responder. Ela então tenta avisá-lo para não ferir as pessoas, mas então ele a lembra que foi ela quem primeiro mordeu Veil. Chocada, Tyr tenta se defender, mas então Kamang a elogia por se sair bem, porque ele não sabia que ela poderia ir tão longe sozinha sem ele. Ele então se chama de patético por hibernar tanto tempo apenas para voltar um pouco no tempo. Ela prontamente o defende, lembrando que ele disse que tocar dimensões é difícil, mas Kamang o corrige dizendo que usou muito poder porque é fraco. Ele então aconselha Tyr a continuar fazendo o que estava fazendo e que é melhor esconder sua identidade com seu título de rei necromante, e ele também como sua invocação permanente. Ela se pergunta se ele também tem um motivo para esconder sua identidade, e então concorda em não contar a ninguém que ele é um monstro fantoche lendário. Justamente então, ele lhe diz seu nome, Lucario. Kamang se transforma em um garoto, e ao saber que é graças a ele que ela verá seu pai novamente, Tyr agradece a Lucario e o abraça. Ela então limpa o nariz escorrendo e informa que entrarão na ordem no dia seguinte e irão encontrar seu pai e definitivamente retribuir a Lucario por essa bondade. Ela lhe diz que sempre que estiver cansado, deve descansar em sua bolsa e que para manter sua identidade, é melhor continuar chamando-o de Kamang. Sem dar a ele a chance de argumentar, ela finaliza sua decisão antes de arrastá-lo junto com ela. Assim que suas mãos se tocam, Lucario confirma que foi seu poder que o despertou naquela noite fatídica. Ela desce animadamente e diz aos outros que Kamang pedirá desculpas, mas eles a olham como se ela tivesse perdido o juízo. Então ela percebe que ele se transformou novamente no pingente. Veil deixa passar, dizendo que é legal antes que seu dedo seja mordido, e isso a deixa feliz. Então ela o abraça, mas então ele a considera uma estranha. No dia seguinte, Basto informa que assim que estão prestes a sair, a partir daquele momento ela será novamente a rainha necromante, e ela concorda com eles. Mais tarde, naquele dia, eles deixaram a pousada e partiram para a Ordem. Quando passaram pelo portal da Ordem, Tyr esperava ver grandes edifícios como em Jongnogu, mas percebeu que o lugar era muito maior do que pensava. Em vez disso, ela encontrou uma paisagem que só havia visto na TV. Enquanto caminhavam pelo deserto, Veil pergunta a Basto por que eles precisam ir ao distrito de armas populosa para consertar seu martelo de guerra, porque eles não podem voltar e alugar uma carruagem. Mas Basto diz que eles precisam economizar dinheiro até chegarem ao centro da Ordem. Veil então se lembra de como esvaziaram cada centavo que tinham por causa do suborno para deixar Basto entrar. Nordics, por outro lado, fala sobre como o deserto é desolado, apesar de já terem se passado muitos anos desde que a Terra foi atacada por monstros. Enquanto caminha à frente, Veil acha estranho que Nordics tenha mais resistência do que ele. Ele lança um olhar para Tyr e acha engraçado que ela, que estava cheia de energia mais cedo quando passavam pelas ruas movimentadas, já tivesse adormecido. Mas então Basto diz que é mais fácil para eles se moverem enquanto ela está dormindo, e então os incentiva a começarem a se mover. Durante aquele período, Tyr, que adormeceu rapidamente, sonhou com os velhos tempos quando ela e seu pai estavam juntos. Naquele tempo, ele explicou que foi um acidente que os trouxe a Jongnogu. Ele explicou que não sabia o que aconteceu ou como chegaram lá, mas se continuassem procurando, deveriam encontrar uma maneira de voltar. Então ela o incentivou, e ele concordou, assegurando-a de que encontrariam uma maneira de voltar para casa juntos. Tyr tinha aprendido na prática o quão difícil era para seu pai continuar sorrindo, mesmo depois de cair em um mundo desconhecido, o que deve ter sido assustador e triste. Ela tinha certeza de que, se não tivesse encontrado Basto por acaso, ainda estaria vagando sozinha pela floresta. Foi graças ao seu pai contando sobre esse mundo todos os dias que, embora o lugar pareça desconhecido, ela se sentiu reassurada graças às suas histórias. Ela pensou sobre o quão difícil deve ter sido ser transportada
enviada abruptamente para Yongno-gu, mas diz a ele para esperar um pouco mais, porque lhe dará todas as joias e definitivamente o protegerá desta vez. 2 dias depois, eles chegam à cidade de Pearlport e Nordix observa que o lugar não mudou nada. Vale, por outro lado, recupera o fôlego e reclama sobre como andaram durante 2 dias seguidos. Mas Nordix, que afirma ter mais de 70 anos, se sente perfeitamente bem. O velho então pergunta se eles querem explorar a cidade, mas Basto sugere que eles garantam um quarto e se estabeleçam bem porque levará 1 semana para chegar ao distrito de armas populosa. Nordix então sugere a pousada Luva Vermelha, já que é o único lugar que aceita crédito, e por isso está sempre cheia de mercenários. Então é perfeito para investigar informações sobre os pais de Tyr enquanto eles estiverem lá. Ao chegarem à pousada, Nordix diz que vai verificar se há quartos disponíveis. Então diz a eles para esperarem do lado de fora. Assim que ele entra, Vale pergunta se Tyr ainda está dormindo, e Basto diz que é natural, uma vez que andaram por estradas difíceis o dia todo anterior. Então eles se esforçaram muito para puxá-la para fora quando ela caiu em uma armadilha de areia. Além disso, durante a noite em que acamparam, Vale não estava pronto para deixar outros mercenários passarem e ver seu trunfo dormindo. Presentemente, eles veem que Nordix está demorando, então entram na pousada só para se sentar lá. O proprietário da pousada informa que tem um hóspede que fará o check-out cedo naquele dia, mas até lá não há quarto. Curioso, Vale pergunta sobre o que estão falando, e o proprietário da pousada chamado Rudy o informa. Mas, então, Tessaton sai de sua pousada, e todo o grupo de Agver, exceto a Tyr adormecida, fica chocado ao vê-lo. Ele resmunga para Rudy. E enquanto ele desce as escadas, Vale tem os olhos colados nele, percebendo que simplesmente estar diante de Tessaton é muito esmagador. Tessaton então olha para Tyr, que está vestida, e ela desperta seu interesse. Ele pergunta quem ela é, mas de repente seu companheiro chama por ele e o incentiva a se preparar porque o barco já está prestes a partir. Sem opções, Tessaton vai embora, e assim que sai da pousada, os membros do grupo de Egbert comentam sobre sua presença impressionante e os rumores sobre seu estranho estilo de esgrima. Vale fala sobre como uma vez ouviu que o estilo de espada de Tessaton é nobre e vulgar ao mesmo tempo, e ele acha isso inacreditável porque parece algo que somente alguém que perdeu para Tessaton diria. Afinal, eles estavam chateados. Rudy, ao ouvir o rumor, diz que faz sentido e que não estão totalmente errados. Basto então pede mais detalhes, mas não é profissional para Rudy delatar seu cliente, então ele os dispensam e oferece o quarto de graça. Tyr, por outro lado, sonha em que ouve a voz de seu pai e imagina seu pai como o cliente enquanto ela é a pousadeira. Quando ela abre os olhos, vê um teto desconhecido e entra em pânico. Então, Basto age gentilmente com ela, ao contrário de Vale, que é rígido com ela como uma mãe, e diz que já estava na hora dela acordar. De qualquer forma, senão ela não conseguiria dormir à noite. Nordic então lhe diz que chegaram à cidade Pérola e estão em uma pousada. Ela olha pela janela, observando a cidade enquanto os outros descem para atender a alguns negócios. Assim que eles saem do quarto, decidem aprender mais sobre a família Luminan e também sobre o paradeiro de Kim Young-soo. Então eles vão direto ao salão de refeições do porão da pousada para investigar. Enquanto isso, Tyr admite que Ta Lok-yun é tão bonito quanto seu pai lhe dissera uma vez. E pelo que ela sabe, chama os homens de navios e as mulheres de portos. Lá embaixo, eles tentam perguntar quem é Kim Young-soo, mas as pessoas lá nunca ouviram esse nome antes. Uma pessoa irritada então grita para Basto por falar sobre Cavaleiros Santos, depois de mostrar seu rosto pela primeira vez em muito tempo. Vale então se junta à conversa, gritando com o homem por agir de forma altiva. O homem confuso pergunta quem ele é, e Vale revela que conhece Basto muito bem. Vale então o provoca, oferecendo ao homem uma bebida e dizendo que ele não sabe nada sobre os cavaleiros, que é por isso que o homem está gritando alto. O sujeito imediatamente fica empolgado, então ele toma a cerveja enquanto grita para que eles se sentem porque está prestes a contar tudo o que sabe sobre a família Luminen. Justo então, Tyr avista Tessaton e o olha como se tivesse um rosto familiar. Enquanto Tyr observa os membros do grupo mercenário Trivaga atravessarem a rua, ela se pergunta se a razão pela qual está vendo um homem bonito que se parece tanto com seu pai é porque sonhou com ele na noite anterior. Ela imediatamente coloca seu capuz, disfarçado, e corre pela área da recepção onde Rudy está dormindo profundamente para encontrá-los. Quando chega à rua, ela observa Tessaton mais de perto e percebe que ele não é um sósia, mas sim seu próprio pai, fazendo com que ela avance em empolgação. Enquanto isso, no bar,
um homem bêbado explica que a família Luminen é cheia de alguns dos cavaleiros mais fortes do Império e que o chefe da família, Valentia, tem 4 filhos que são todos cavaleiros santos de alta patente. Ele revela que o primeiro filho, Edmond, é o conselheiro tático da Ordem dos Cavaleiros. O segundo filho, Leonardo, é o comandante da divisão. O terceiro filho é o oficial médico-chefe. Mas antes que ele possa mencionar o quarto, Vale o interrompe, dizendo que já sabe de tudo. Ele então começa a gritar com Basto, perguntando por que ele sente que não sabe sobre a famosa família Luminen, mas o homem diz que ele deve apenas ouvir até o final de sua explicação. O homem então revela que, embora os 3 primeiros filhos sejam muito famosos, o paradeiro do quarto filho da família é completamente desconhecido. Vale acha isso chocante, mas pergunta ao homem se é possível que o quarto filho tenha se casado contra a vontade da família e fugido após ter um filho. No entanto, o homem revela que o mais novo da família acabou de se tornar adulto no ano anterior, e isso os confunde ainda mais porque é quase impossível para um homem daquela idade ter um filho de 4 anos. Ao mesmo tempo, Thier educadamente pede a um grupo de estranhos ao seu redor que a deixem passar enquanto ela se esforça pela multidão, esperando encontrar seu pai perdido há muito tempo. Mas o esquadrão Trivaga já havia embarcado em um barco. No entanto, ela ainda corre a toda velocidade para encontrá-los, apenas para ser derrubada por uma mala carregada por um estranho aleatório. No bar, Vale pergunta ao homem se há outros jovens mestres da casa, mas o homem diz que teria sido a notícia mais quente da cidade se algo tão alegre tivesse acontecido em sua família. Vale concorda porque sabe que os Luminen fariam uma grande festa extravagante que envolveria o imperador e a imperatriz se tivesse um novo nascimento, e isso significa que há uma possibilidade restante. De volta à rua, Tyr se agarra à cabeça, perguntando o que a atingiu, mas quando se lembra da voz de seu pai chamando-a, ela corre para pegar o barco. À medida que mais das palavras amorosas de seu pai inundam sua mente, ela avança apaixonadamente com lágrimas nos olhos chamando por seu pai. Quando Tessaton ouve sua voz, ele se vira e a vê se estendendo para ele com lágrimas nos olhos, devido às memórias amorosas que invadiram sua mente naquele momento. Mas como ele não a conhece, ele a ignora e segue em frente enquanto o barco parte. Tyr chora desesperadamente, eventualmente caindo de joelhos, enquanto mais lágrimas escorrem de seus olhos. De volta ao bar, Vale pergunta se há uma possibilidade de que o chefe da família, Luminen, Valentia, tenha tido um filho tardio com outra mulher, mas o homem diz que isso não é possível porque Valentia amou sua esposa, Eleonora, a santa de Richard, com todo o seu corpo e alma durante toda a sua vida. Basto acrescenta que a história de amor entre Valentia e Eleonora, que empunhou o poder sagrado mais poderoso da história, é muito famosa, e por isso, ele pressupõe que a harmonia conjugal deles também foi muito requintada. No entanto, Vale diz que é ridículo, porque ninguém sabe o que acontece entre um casal casado e explica que nos bastidores, a maioria dos casais nobres aparentemente felizes trama para se destruir. Por causa disso, ele conclui que se o chefe da família Luminen de fato teve um filho ilegítimo, então isso estaria definitivamente conectado ao que aconteceu com Eleonora. Justo então, Nordic chega e informa que Tyr está desaparecida, fazendo com que todos à mesa percam a calma. Basto e Vale imediatamente correm para as ruas em busca dela, mas os comerciantes a quem perguntam não sabem nada sobre onde ela foi. No entanto, Nordic informa que alguém viu uma garota andando sozinha no cais, e isso faz Basto ficar tão assustado que se arrepende de ter dito a ela para ficar sozinha em seu quarto. Vale diz a ele para se apressar enquanto corre em direção ao cais, e mesmo que esteja dizendo a eles que tudo ficará bem, já que Tyr é uma garota inteligente, ele se sente terrível por ter feito algo tão idiota como deixar uma menina jovem sozinha e reza para que nada aconteça a ela. Quando chegam ao porto, veem Tyr toda encolhida no chão e correm até ela, chamando seu nome desesperadamente. Enquanto ela está deitada no chão, cheia de miséria, lembra-se de Kamang dizendo que a versão de seu pai que ela encontraria nesse período não saberia quem ela é, e é nesse momento que ela finalmente entende o que ele quer dizer. Inicialmente, ela pensou que encontrar seu pai permitiria que ela explicasse tudo, porque tudo o que queria era que ele estivesse vivo. Mas agora, ela percebe que se aproximar dele quando ele não a conhece só o faria achá-la irritante e abandoná-la. Enquanto seus companheiros a ajudam a se levantar, ela lembra de como seu pai costumava brincar com ela, dizendo que a amava mais do que qualquer outra pessoa no mundo e que poderia fazer qualquer coisa enquanto tivesse ela ao seu lado.
É nesse momento que ela percebe que as coisas nunca voltarão a ser como eram antes, e isso a faz chorar ainda mais enquanto seus preocupados companheiros observam. Quando voltam à estalagem, Veil reclama com os outros que Tyr está deixando-o louco, porque ela perdeu a voz de tanto chorar por seu papai. Mas Basto diz a ele para abaixar a voz. Nordic sente pena dela e se pergunta por que ela de repente ficou assim, mas Veil a chama de uma garota estúpida, perguntando por que ela está se lamentando por seu papai desaparecido, apesar de ter afirmado ser uma necromante poderosa. Quando Nordic pergunta se encontraram alguma informação sobre a família Luminen, Veil diz que nenhum dos 4 jovens mestres tinha boas notícias, embora o chefe da família seja o suspeito mais provável e não seja muito velho para ter um filho. Basto duvida que seja ele porque Tyr diz que viveu com seu pai e o Duque Lomenin nunca perdeu eventos oficiais. Na verdade, ele está atualmente envolvido nos ataques da Pedra Mágica, e mesmo quando os cercos se prolongam, ele acampa por meses e vai e volta dos campos de batalha. Veil também menciona que Tyr disse que ele não consegue se lembrar dela devido à mágica do esquecimento a que está submetido, e isso não faz sentido porque ninguém ousaria mexer nas memórias do Senhor dos Lumens. Após pensar por mais alguns minutos, Nordic diz que eles não devem confiar cegamente na pista de que o pai de Tyr é o cavaleiro sagrado mais poderoso e suspeita que o nome Kim Yong-su também seja um apelido. Ele sabe que Tyr é inteligente e não gostaria de contar mentiras, mas admite que faltam pistas e diz aos outros que devem perguntar explicitamente a ela sobre seu pai quando ela acordar de seu sono. Isso deixa Basto sem palavras, enquanto ele se lembra de um momento emocionante em que abraçou Tyr e Veil, e então faz a grande pergunta, que é o que acontecerá com o grupo Agabert quando ela encontrar seu pai. Enquanto isso, Tyr está tendo um sonho sobre o grupo Trivaga, enfrentando um grupo de monstros mortais, quando Tezatan diz a Lívia para protegê-la. Tyr fica surpresa ao ouvir a voz de seu pai, mas se pergunta quem é Lívia. Ela também percebe que seu corpo não está se movendo como ela gostaria. Enquanto segura Lívia, esta chama desesperadamente por Alaric, que foi ferido por um monstro gigante. E é nesse momento que Tyr abre os olhos e vê que há monstros e pessoas ao seu redor. Alaric diz a Lívia para não se aproximar e instrui-a a pegar a pequena Tyr e fugir. A princípio, Lívia tenta argumentar com ele, preocupada com seu bem-estar, mas quando ele pergunta se ela está disposta a deixar a pequena garota se machucar, ela agarra Tyr com força e garante que ficará tudo bem. No entanto, quando tenta avançar, ela de repente cai de joelhos devido às feridas que sofreu, mas ainda tenta confortar Tyr, dizendo-lhe que precisam encontrar uma maneira de escapar da fenda. Mesmo sem saber quem a está segurando, Tyr se sente confortada com a pele fria de Lívia, enquanto a abraça e chama por seu pai. Enquanto Lívia se pergunta o que fazer para salvar Tyr, Tezatan chega e pega Tyr de sua mão antes de perguntar a ela quando foi envenenada. Isso a entusiasma tanto que ela chama por seu papai em sua mente, mesmo que não consiga falar como um bebê. Enquanto Lívia luta com seu corpo ferido, ela se desculpa com Tezatan e também com Tyr, já que prometeu protegê-la. Em seguida, ela desaba no chão, fazendo com que Tezatan chame seu nome com preocupação e pergunte se Alaric está morto. Tezatan se preocupa demais com ela para até mesmo responder a sua pergunta. Mas quando seu corpo sucumbe completamente ao veneno, ela diz a ele que está tudo bem deixá-los para trás e escapar. Ela afirma que chegar tão longe foi incrível e menciona como todos eles foram de pessoas comuns que cortavam gargantas de porcos em um beco a se tornarem guerreiros no campo de batalha com ele. Enquanto estende a mão para a pequena Tyr, ela expressa arrependimento pelo fato de não poder vê-la andar como desejava e diz a ela para ser saudável e sempre estar alegre com todos, especialmente Tezatan. Sua mão então cai ao chão e seus olhos lacrimejantes ficam em branco, mostrando que ela finalmente desistiu da vida. Assim, Tezatan começa a se afastar com Tyr, garantindo a ela que tudo ficará bem. Ele promete que eles sairão de lá, e uma vez que o fizerem, tudo ficará bem novamente. Mas diante dele está um grande grupo de monstros aterrorizantes. Ao ver isso, Tyr imediatamente começa a entrar em pânico ao perceber que seu pai está em perigo, e no mundo real, ela acorda desse pesadelo gritando. Ela fica surpresa por ter tido um sonho tão incomum, mas percebe que é a primeira vez que tem um sonho tão vívido, o que a faz se perguntar se na verdade foi um sonho em primeiro lugar ou algo que realmente aconteceu no passado.
passado. Ela se lembra de como Lívia chamou o nome de Basto durante suas últimas palavras, e recorda que seu pai mencionou Basto como um de seus camaradas. Como era um bebê muito pequeno no sonho, ela se pergunta se esses eventos realmente aconteceram quando ainda era um bebê. Durante um de seus momentos aconchegantes com seu pai, ele diz que chegar àquele lugar foi um acidente, e isso a faz questionar se o acidente ao qual ele realmente se refere é o sonho que acabou de ter. No entanto, ela também está confusa sobre o fato de que Lívia o chamou de líder no sonho, embora ele tenha afirmado que era um cavaleiro sagrado, e lágrimas surgem em seus olhos enquanto admite que na verdade não sabe nada. Ela se sente triste porque pensou que tudo ficaria bem assim que se reunisse com seu pai. Mas de repente, Kamang aparece e pergunta a ela o que ela quer fazer a seguir, antes de perguntar se ela encontrou Tezatan. Nesse momento, Tyr olha profundamente em seus olhos, enquanto luta contra suas lágrimas, e admite que ele estava certo. Ela se lembra da conversa anterior que teve com ele em sua forma de dragão, onde ele lhe disse que seu pai esqueceria completamente dela quando se encontrassem, e ela não tem mais confiança para dizer a ele que na verdade é sua filha. Enquanto Kamang segura seu rosto, ela derrama ainda mais lágrimas enquanto pergunta o que deve fazer a seguir. Ela então o abraça com força, admitindo que sente falta de seu pai mais do que tudo, porque ele realmente é o que ama. Enquanto a abraça, Kamang se lembra de que poderia ouvir vagamente as vozes de Tyr e Tezatan enquanto dormia no outro mundo. Quando ouviu seu riso, sentiu-se bem, mas nos dias em que ela chorava, seu coração se sentia desconfortável, como se todo o mundo estivesse se despedaçando dentro dele. Enquanto a segura apertado, ele se lembra da primeira vez que se conheceram, quando Tyr estava chorando seriamente após perder seu pai, e percebe que a razão pela qual veio ao mundo deles em primeiro lugar foi para encontrar uma maneira de parar suas lágrimas. Ele então a informa que no mundo existe algo chamado recorrência do destino. Isso a confunde, então ele explica que não importa que tipo de vida uma pessoa reviva, a maioria dos humanos encontrará o mesmo destino. Antes que ele possa terminar sua explicação, ela pergunta se ele quer dizer que seu pai cairá novamente em Jong-no-gu, e em sua mente, ela está aterrorizada com a ideia de que esta versão de seu pai, Tezatan, será vítima do mesmo incidente monstruoso que o destruiu em sua linha do Meisie tempo original. No entanto, ela decide que vai impedir isso, já que seu pai ainda não está condenado, mas está preocupada que ele caia na Coreia novamente. Ela então se lembra de um dia no passado em que a vovó estava andando na rua com ela, e dois idosos estavam falando sobre eles. Um deles disse que Tezatan não teria que sofrer tanto se ficasse sozinho, e o outro concordou, dizendo que estava surpresa com o quão diligente ele é, pois não seria estranho se ele a mandasse embora. No entanto, sua avó diz às mulheres para calarem a boca, pois não é da conta delas. Por causa dessa lembrança, ela decide que fará o possível para garantir que seu pai não sofra por causa dela e desapareça para sempre. Com toda a ousadia do mundo, ela declara que enquanto estiver na terra natal dele, fará com que seu pai, Tezatan, viva até os 100 anos. O avô, ouvindo isso, Kamon sorri e lhe diz que ela é a única que pode fazer isso. Nesse momento, ela ouve uma voz vindo de sua porta perguntando se ela já terminou de chorar, e imediatamente reconhece a voz como a de Vale. Quando a porta se abre, ela vê todos os 3 de seus companheiros, com Vale perguntando se ela pode comer, enquanto os outros 2 mostram níveis semelhantes de preocupação por ela. Nordic então lhe diz que há uma pergunta importante que ela precisa fazer, e isso a deixa estupefata. Durante o café da manhã, eles pedem uma descrição detalhada da aparência de seu pai, bem como o lugar onde eles vivem juntos. Quando ela pergunta por que estão pedindo essas coisas em particular, Basto diz que eles pretendem ajudá-la a encontrar seu pai, mas não tem as informações necessárias para isso. A princípio ela fica surpresa, mas então se lembra de que apenas contou seu nome para eles. Então, com ousadia, revela que ela e seu pai moravam em Jong-no-gu. Isso confunde todos, então ela lhes conta sobre todas as diferentes coisas na cidade em que ficou antes de revelar que seu pai se mudou repentinamente para a Coreia com ela. Ela então aponta para sua bolsa enquanto lhes diz que é uma bolsa de Jong-no-gu, e é nesse momento que Basto percebe que o símbolo na bolsa não é um emblema, mas na verdade uma escrita. Ouvindo isso, Vale admite que o velho Nordic estava certo, pois ela não parecia estar contando mentiras, mas ainda acha a história dela muito confusa. Tyr afirma que ela não está mentindo, então Vale concorda com ela antes de aconselhar o grupo a voltar à sua missão original, que é ir até a Ordem e visitar os
Cavaleiros Sagrados. Quando ele pergunta para confirmar se o pai de Tyr está em Jong-no-gu, ela acena com a cabeça enquanto o assegura que ele está lá, pois o viu mais cedo. Veil então pergunta se ela deixará Agvert quando encontrar seu pai, e essa pergunta a deixa sem palavras. Durante uma conversa anterior entre seus 3 companheiros, Veil perguntou aos outros se ela dissolverá Agvert após encontrar seu pai, e Basto afirma que é muito provável. Ele afirma que voltará a ser um mercenário, errante se isso acontecer. E quando pergunta a Nordic sobre seus planos, o velho mago diz que voltará para a área do portal, pois nunca teve a intenção de se tornar um mercenário. No entanto, Veil se recusa a aceitar isso porque, em sua mente, encontrar o pai dela e Tyr ser a líder do grupo são 2 coisas separadas. Ele pergunta aos outros se eles poderiam fazer com que o pai dela se juntasse ao Agvert também, se ela absolutamente não conseguir suportar ficar longe dele, porque ele não quer perder uma oportunidade de ouro. Ele explica que não está pedindo para Tyr trabalhar porque magos de atributo sombrio são tão raros que só existir os torna lendas. Mas se ela continuar sendo a cabeça do grupo, eles podem expandir seu grupo de mercenários e almejar o primeiro lugar, facilitando assim a proteção de Tyr e de seu pai. Ouvindo isso, Basto admite que faz sentido, mas afirma que não seria fácil porque o trabalho de mercenário é tão perigoso que ele se oporia se fosse o pai dela. Veil sabe que ele está certo, mas precisa do Agvert com o rei necromante como líder porque não quer voltar a sofrer e viver na pobreza. No entanto, no presente, Tyr os assegura que não deixará o grupo de mercenários e coloca sua xícara para baixo enquanto declara com ousadia que se tornará independente de seu pai a partir de agora. Ouvindo isso, Basto e Nordic ficam tão estupefatos que suas mandíbulas caem ao chão, mas Veil está fascinado com sua repentina determinação. Basto pergunta a ela como ela chegou a essa conclusão, mas então reformula sua pergunta para perguntar se ela quer dizer que vai parar de procurar seu pai. Tyr diz que não é isso que ela quer dizer porque ainda precisa encontrá-lo, mas quando pensa no próximo passo de seu plano mestre, de repente ela fica sombria e lhes diz que não se agarrará a ele para que cuide dela como antes. Basto fica chocado ao ouvir isso, mas ainda mais surpreso com a vovó, que então a vê dizer aos outros que ela e seu pai viverão suas próprias vidas daqui para frente porque não pode ficar dependente dele para sempre. Antes que Basto possa expressar suas preocupações com seu novo plano, Veil corre até ela e apoia alegremente sua ideia, afirmando que 14 anos é mais que suficiente para ela se tornar independente. Ele revela que também cresceu sem pais desde que tinha apenas 2 anos, e à medida que todos ficam mais curiosos sobre sua história, ele diz que eles não precisam saber disso. Ele então diz a Tyr que precisam começar a ganhar dinheiro de forma adequada como mercenários, já que ela decidiu se tornar independente e a assegura de que seus leais companheiros do Agvert estão sempre disponíveis para ajudá-la quando estiverem apuros. Isso a faz lembrar que agora é a rainha necromante, e ela decide trabalhar duro a partir daquele dia. Ouvindo isso, Veil diz a ela para escrever um compromisso em um pedaço de papel, jurando nunca deixar o Agvert até morrer. Mas Tyr fica estupefata, porque nunca foi pedida para fazer algo assim. Ele também a informa que ela só poderá se retirar desse acordo se tiver permissão de todos os 3 membros e pede que ela assine enquanto os outros se perguntam como ele organizou tudo tão rápido. Basto sabe que o documento não terá qualquer valor legal, mas ainda assim decide escrever um compromisso também, e Nordic concorda em se juntar porque parece divertido. Mais tarde naquela noite, enquanto Nordic a coloca na cama, ela pergunta a Basto se ele realmente odeia os Cavaleiros Sagrados, e ele confirma que não gosta deles. Quando Veil menciona que todos os mercenários os odeiam, Tyr pergunta se a razão desse desafeto é que todos os Cavaleiros Sagrados aceitaram subornos, mas ele a provoca brincando ao sugerir que seu pai foi um dos Cavaleiros Sagrados que aceitou subornos. Tyr argumenta que seu pai é gentil, mas em sua mente, ela se pergunta por que Basto afirma odiar os Cavaleiros Sagrados, mesmo que tenha trabalhado com seu pai antes do acidente. Em seu sonho, enquanto lembra das palavras passantes de Lívia, ela se pergunta se seu pai estava realmente fazendo uma vigilância disfarçada, como os policiais na TV, já que ela o ouviu claramente dizer que é um Cavaleiro Sagrado. Ela diz a Basto que está curiosa sobre por que ele odeia os Cavaleiros Sagrados, e Basto responde que é porque a família imperial abandonou primeiro os mercenários.
Para tornar as coisas mais claras, ele especificou que abandonaram todos, exceto os nobres. Naquela época, pedras mágicas irromperam de repente pelo continente, fazendo com que monstros saíssem das fendas. Como o Império estava à beira da ruína, abandonaram a maior parte das terras, exceto pela Ordem, e tentaram proteger apenas uma pequena parte do território com os cavaleiros que tinham. Nessas terras abandonadas, as pessoas se levantaram e se autodenominaram mercenários ao atacarem as pedras mágicas para acumular poder e recuperar suas terras dos monstros. Enquanto os senhores locais e os mercenários lutavam arduamente para recuperar seu território, a família imperial fingia não saber de nada e não oferecia apoio. Basto então afirma que os mercenários não odeiam realmente os cavaleiros sagrados, mas sim desprezam as escolhas da família imperial. Depois que os mercenários recuperaram o território, o conflito entre a Ordem e as regiões não pertencentes à Ordem piorou. Para recuperar o apoio público, a família imperial expandiu as fronteiras da Ordem, mas apenas para regiões que consideravam úteis, e uma delas é a cidade Pérola, onde a equipe Agibert está atualmente hospedada. Enquanto estava deitado em sua cama, Nordic explica que havia muitos mercenários na cidade Pérola, porque o lugar sempre teve uma grande população flutuante. Assim, até que a família imperial e a igreja colocassem uma consagração ali, toda a região nutria um profundo ódio pela família imperial. Quando Tyr pergunta o que é uma consagração, Nordic diz que significa oferecida a Deus para torná-la sagrada, e é usada para pedir proteção divina. A cidade Pérola, sendo um solo sagrado de Deus, ficou sob a proteção de um ser chamado Seradim, através de um ritual sagrado, garantindo assim que a cidade fosse protegida de pedras mágicas e monstros. Ouvindo isso, Tyr pergunta se as coisas realmente melhoraram com a ausência de pedras mágicas, e ele lhe diz que é assim que as coisas têm sido desde a consagração antes de lhe dizer para ir dormir. No entanto, Tyr agarra seu travesseiro com raiva, reclamando sobre a ganância do exército imperial, e afirma que mesmo que seu pai seja um cavaleiro sagrado, provavelmente ele também odiaria a família imperial. Basto fica chocado ao ouvir isso, mas Veil a elogia por falar a verdade. Tyr ainda afirma que se a família imperial tem algo eficaz, eles deveriam consagrá-lo em todos os lugares, pois a falta de ação em outras cidades os deixará em um estado onde precisam lutar constantemente. Nordic diz que ela está certa, mas Tyr de repente fica sombria novamente, pedindo a Basto para não odiar seu pai quando finalmente o encontrarem. Isso faz Basto sorrir, e ele lhe diz para dormir para que possam fazer o treinamento de discurso do rei necromante no dia seguinte, e ela concorda. Na manhã seguinte, alguns homens estão preocupados porque as ondas estão altas, mesmo com o tempo limpo, e um deles, chamado Raul, pergunta a seu parceiro o que devem fazer, já que outros navios estão partindo. Seu parceiro, Enzo, diz que eles pegarão peixes grandes facilmente se forem para onde os outros capitães mencionaram e afirma que desde que ele parou de ser um cavaleiro sagrado, seu corpo dói quando não se mexe. Ambos decidem pegar um grande peixe e contar à mãe que estão bem, para que ela possa descansar em paz. Alguns anos atrás, durante uma viagem de camping em família, seu pai perguntou a eles qual é o dever de um cavaleiro no campo de batalha, e ambos concordaram que é eliminar o inimigo. Isso faz seu pai sorrir, mas ele lhes diz que seu trabalho é um pouco diferente porque seu dever é proteger ambos, assim como prometeu a mãe deles. Ele então os afaga na cabeça, o que faz com que eles riam alegremente com ele. Logo depois, foram atacados por um monstro mortal, e seu pai enfrentou-o para protegê-los, mas morreu no processo. Quando voltaram para casa e deram essa notícia à família, sua mãe chorou enquanto segurava a espada de seu marido falecido, e foi então que decidiram proteger sua mãe a todo custo. De volta ao presente, Enzo percebe que algo foi pego sob o barco deles, o que é estranho, pois não há recifes. Mal sabem eles que há um edifício inteiro diretamente sob o barco deles. Em casa, sua avó está gritando com sua mãe, Mariane, perguntando se ela perdeu a razão por recusar o cargo de governadora da cidade Pérola. Mas Mariane diz que não pode ser uma governadora, uma vez que sua única experiência é lidar com papelada para uma pequena família. Isso torna sua mãe ainda mais preocupada, enquanto pergunta se ela pretende ficar trancada em seu quarto para sempre, e a lembra que é por agir assim que Raul e Enzo estão mudando cada vez mais. Ela menciona como Raul começou a sair com amigos ruins e como Enzo se recusou a comer qualquer coisa por 3 dias.
E enquanto Marianne chora copiosamente, ela a lembra que os meninos perderam o pai em uma idade tão jovem, antes de motivá-la a se recompor, já que ela é a única mãe deles. Algum tempo depois, no edifício da administração da cidade Pérola, Marianne observa a cidade através da janela, agora parecendo mais elegante e composta, já que é a nova governadora da cidade Pérola. Durante uma reunião, um de seus oficiais lhe diz que não há mais nada a consertar na cidade Pérola, pois graças à consagração, o sentimento público está seguro e tudo que ela precisa fazer como vicontesse é manter contato próximo com a corte imperial. No entanto, isso não agrada a Marianne, pois é basicamente só dizer a ela para ser uma marionete sentada em uma cadeira, mas ela decide agir de acordo com isso. Porque ela já havia decidido assumir o papel pelo bem de seus gêmeos, percebeu que, após chegar a Pearl City, os gêmeos começaram a falar mais e foram dar uma volta pelo centro da cidade. Eles também retomaram seu treinamento com espadas, e às vezes voltavam felizes, falando sobre as coisas divertidas que fizeram no mar após conseguir carona em um barco. Marianne desejava que as coisas continuassem assim. De repente, ela percebeu uma agitação do lado de fora, e as pessoas na rua gritaram em choque quando uma pedra mágica apareceu do mar. Enquanto todos tentavam evacuar a cidade, a equipe de proteção do ovo observou essa reviravolta chocante pela janela, e TR perguntou a Nordic se a consagração havia sido desligada em outro lugar. Um homem apelou aos mercenários para que se mobilizassem e resolvessem o problema, lembrando-os de que monstros começariam a surgir da pedra mágica quando o sol se pusesse. Enquanto Marianne corria desesperadamente pelas ruas, um de seus oficiais lembrou-a de que estava chovendo muito, mas ela seguiu em frente de qualquer forma porque estava preocupada com seus gêmeos, que ainda não haviam retornado de sua viagem ao mar. Ela então avistou um líder mercenário reclamando sobre como nunca tinham visto uma pedra mágica emergir do mar, acusando os civis desesperados de os enviarem para a morte, uma vez que não sabiam o que poderia sair da pedra mágica. Um dos mercenários de sua equipe concordou que o líder estava certo, e afirmaram que não, podiam deixar tudo para ajudá-los. Enquanto Rudy remexia sua mente tentando pensar em uma saída para a situação, um dos civis mencionou que membros do Trivaga estavam hospedados na pousada. Ao ouvir isso, Marianne ficou estarrecida porque sabia que o grupo mercenário de primeira linha poderia lidar com a pedra mágica. Mas Rudy disse que eles tinham deixado o local de manhã e, mesmo que enviassem uma mensagem, levaria um dia inteiro para chegarem. Isso fez com que as pessoas ficassem ainda mais preocupadas, pois não estavam preparadas para deixar suas casas e barcos novamente. O velho então concluiu que definitivamente iam morrer, já que nenhum dos lutadores estava se apresentando para enfrentar a pedra mágica, e começou a gritar com os mercenários, alegando que eles não eram diferentes dos cavaleiros sagrados que os abandonaram anos atrás. Isso deixou o líder mercenário tão irritado que ele o chutou no chão e o chamou de inútil por sempre precisar de sua ajuda. Enquanto segurava sua camisa, Carl ameaçou fazê-lo pagar por comparar eles a cavaleiros sagrados, mas Marianne interveio e disse para ele parar. Todos ao redor ficaram surpresos ao verem que a governadora estava em sua presença, exceto Carl, que perguntou casualmente quem ela era. Ela disse a ele com coragem que deveria mostrar o devido respeito, já que ele estava falando com a governadora de Pearl City, mas Carl riu em descrença e alegou que ela parecia mais uma amante de governador do que a governadora em si. Nesse momento, Basto fez uma entrada dramática ao desferir um soco brutal que mandou Carl ao chão, dizendo a ele com um olhar ardente nos olhos que já esperava ansiosamente por vê-lo novamente. Carl ficou chocado ao se perguntar como ele havia chegado ali, mas veio-o calou apontando uma adaga para sua garganta e dizendo a ele que passaram por tanto inferno por causa dele. Ele então lhe disse com raiva que seu líder teve que esvaziar todo o seu dinheiro enquanto limpava a bagunça que ele fez. E TR, que estava atrás dele, percebeu que Carl parecia uma pessoa realmente má. Nordic chegou e cumprimentou Marianne, chamando-a de Viscondessa Wavril, e isso chocou todos ao redor, pois sabiam que Wavril era uma das famílias mais ricas do Império. Enquanto seu oficial a cobria, um dos mercenários perguntou por que alguém tão importante estava de pé na chuva, e ela disse que era porque estava preocupada com seus gêmeos, Raul e Enzo. Rudy a convidou para entrar no prédio, e ao entrar, TR disse a Basto para se juntar a eles. Então ele ameaçou Carl, dizendo para esperar do lado de fora, pois seu líder o faria pagar por tudo que fez. Depois que entraram no prédio e fecharam a porta, Carl começou a tremer de medo enquanto um dos mercenários o ajudava a se levantar. Outro mercenário perguntou ao seu colega sobre TR, a quem Veil se referia como o líder. O outro confirmou que ela era de fato a rainha necromante
e mencionou rumores sobre como ela estava usando uma fantasia para esconder seus poderes avassaladores, que ela usou para atacar tanto pedras mágicas pequenas quanto médias na caverna sozinha. Ao ouvir isso, o homem ficou atônito ao se perguntar que tipo de monstro ela era, já que até um poderoso como Basto era acreditado ter medo dela. No entanto, alguém mencionou que a tinha visto correndo pelas ruas chorando no dia anterior, e isso fez com que concluíssem que a rainha necromante era uma estranha que fingia ser uma garota perturbada, mas quando alguém vinha ajudar, ela usava um feitiço de ilusão nela enquanto a torturava. Um deles deu um tapa na cabeça do outro por criar fantasias bobas. Mas o terceiro mercenário perguntou por que os fortes também eram estranhos de alguma forma, como Tessaton, que tinha poder suficiente para destruir a pedra mágica que atualmente os aterrorizava. Diante de tudo o que aprenderam, presumiram que Eggard era um dos 10 melhores grupos mercenários do reino, mas Carl disse com raiva para eles se calarem enquanto seu parceiro o segurava. Ele estava enfurecido pelo fato de que os cavaleiros sagrados não conseguiram cumprir sua parte do acordo, apesar da quantia enorme que lhes ofereceu, e se perguntou como Basto havia chegado ali. Mas acima de tudo, ele ficou irritado pelo fato de que o grupo da rainha necromante, Adbert, poderia roubar o lugar de seu grupo Cão da Morte, então decidiu atacar a pedra mágica ele mesmo, enquanto os outros olhavam em choque. Dentro do prédio, a governadora Marianne agarrou seu lenço com força, enquanto se preocupava com seus filhos, e isso fez com que Nordic se preocupasse com ela. Quando ela perguntou onde parou, ele lembrou que ela havia perguntado anteriormente se havia alguma notícia da corte imperial. Ela informou que seu Aide havia entrado em contato com eles, mas levaria tempo para eles responderem. Tear apontou que Marianne tinha uma expressão preocupada e perguntou a ela se a razão pela qual ela olhava constantemente para o mar era porque tinha alguém perdido lá fora. Mas Marianne estava tão abalada que lutou para conseguir as palavras para responder a ela. O sentimento que ela tentava desesperadamente esconder, assim como quando seu marido retornou sem um pedaço do corpo, de repente a dominou. Todo esse tempo, ela havia se convencido de que seus gêmeos estariam bem e que não precisava se preocupar com eles, mas na realidade, estava apavorada de que Enzo e Raul voltassem como cadáveres, assim como seu marido. Ela agarrou sua cabeça, gritando de angústia, mas Tear desceu como um anjo e disse a todos que precisavam salvar sua família. Vale estava confuso porque seu plano original era sair da cidade, já que todas as suas bagagens já haviam sido feitas. Ele lembrou-a de que a única razão pela qual atrasaram seu plano foi que Carl apareceu e perguntou se ela realmente queria que eles embarcassem em um barco e fossem para o meio do mar naquele clima. Basto disse que também estava duvidoso sobre atacar a pedra mágica, e Vale afirmou que seria um milagre se eles conseguissem voltar vivos da tempestade. Nordic disse que era ainda mais arriscado enviar os mercenários nas proximidades para a batalha, porque não sabiam do perigo que a pedra mágica representava, e afirmou que o melhor curso de ação era evacuar os vilarejos antes que a fenda se ativasse à noite. Tear então sugeriu que eles não atacassem a pedra mágica da nuvem, e isso chocou a todos. Assim, Vale lembrou-a de que ela acabara de dizer que deveriam ir salvá-los. Para deixar as coisas claras, ela explicou que não precisavam lutar contra a pedra mágica. Mas em vez disso, eles tentam se aproximar o mais rápido possível para resgatar os filhos do governador antes de voltar para convencer todos na cidade a evacuar. Basto diz que é possível que consigam isso, mas Vale argumenta que não precisam tentar apenas porque é possível, e lhe diz para pensar melhor. No entanto, Tyr diz para ele ouvi-la, e menciona que eles são um grupo de mercenários novatos sem fama ou dinheiro. Quando Vale pergunta por que ela está apontando isso, ela sussurra que o governador é rico, lembrando-os de que tudo que ela está vestindo é ouro e que ela não tem rugas no rosto. Aparentemente, ela ouviu durante uma conversa entre a vovó e sua amiga em Jongno-gu que o dinheiro pode ser usado como um ferro para alisar todas as rugas nos rostos das mulheres. Ela diz para sua equipe que o governador ficará tão grato depois que salvarem seus filhos que definitivamente retribuirá o favor em outro lugar. Marianne sai da cama e fica chocada quando seu assistente lhe diz que Agibert está saindo para procurar seus filhos. Depois de colocar sua capa de chuva, ela vai para a costa acompanhada de 2 oficiais
e vê Tyr e seu esquadrão se preparando para ir ao mar. Quando ela pergunta por que decidiram fazer isso, Vale e Basto expressam quão surpresos estão com a seriedade que Tyr está levando o grupo de mercenários. Com um sorriso no rosto, Tyr diz para o governador que eles poderão encontrar seu filho, já que Basto é um especialista em manobrar barcos e Vale tem olhos afiados que podem ver coisas de longe. Marianne imediatamente começa a chorar. Durante a reunião anterior, Nordic foi o primeiro a concordar com a ideia de Tyr e explicou aos outros que Marianne herdará uma fortuna quando o atual marquês falecer, porque a família Warville é uma das mais ricas da ordem. Ele também informou que seu marido era um comandante cavaleiro de alta patente, o que significa que formar uma conexão com Marianne será muito vantajoso para eles. De volta ao presente, enquanto o navio Agibert navega, as pessoas na costa desejam boa sorte, mas de repente, um Carl chega em um barco maior e lhes pergunta para onde estão se apressando. Depois de usar um par de binóculos para observar o barco, Rudy nota que os cães da morte estão a bordo, mas os mercenários ao redor não ficam chocados, pois ouviram ele declarar que lutaria contra a Pedra Mágica mais cedo. À medida que seu barco se aproxima do barco dos cães da morte, todos começam a entrar em pânico com o medo de que isso possa causar uma colisão desastrosa, mas Tyr está irritada porque Carl está tentando sabotar sua equipe novamente. Vale vê Carl gritando com eles de seu barco e se pergunta o que ele está dizendo, mas Basto lhe diz para ignorar Carl. Ele então pergunta se pode ver os gêmeos, mas acaba descobrindo que o barco de Carl está bloqueando a visão. O vagabundo sorri, notando que não há rei necromante para atrapalhar. Ele olha para Basto e se pergunta por que Basto continua aparecendo e o irritando. Ele planeja que se Basto, o lutador de frente, morrer no mar, então um grupo de mercenários novatos como Agibert estará acabado. Com isso, ele ordena a seus homens que sigam o plano. Vale eventualmente vê o barco dos gêmeos e percebe que está ancorado do lado da Pedra Mágica. Tyr, que permanece no porto, se preocupa e se pergunta o que deve fazer, pois se chamar seus esqueletos para ajudar, eles apenas afundarão, já que não podem nadar, e não fará sentido. Ela se preocupa com a situação, sentindo que não pode ajudar seus amigos, e vê Carl tentando intimidar Basto mais uma vez. Marianne, por outro lado, está preocupada com seus filhos e se preocupa ao ver a rachadura no topo da Pedra Mágica aumentando, enquanto Nordic a observa e acredita que monstros poderão aparecer em breve. Tyr anda de um lado para outro querendo ajudar, mas não sabe como. De repente, ela ouve uma voz chamando-a e vê uma figura de crânio nas nuvens falando sobre esperar por ela. Enquanto isso, Basto, que descobre que o barco dos gêmeos está ancorado na Pedra Mágica, onde a corrente está atingindo mais forte, também é atingido pela corrente. Vale observa como sua situação é desvantajosa, especialmente com o sol se pondo e Carl os perseguindo. Então sugere que eles partam. Mas Basto se fixa e pergunta sobre o passado de Vale. Ele continua falando, mas Vale, que sabe o que ele quer, lhe diz para ir direto ao ponto e levá-los o mais perto possível do barco dos gêmeos antes que alguém morra. No barco próximo à Pedra Mágica, um dos gêmeos perde a esperança e aceita sua situação, mas para sua surpresa, Vale lhe dá um puxão de orelha. Antes que possam se apresentar, ele diz ao gêmeo para se levantar e se apressar. Nesse momento, uma flecha voa em sua direção e atinge o navio. Então Carl grita para seus homens que atiraram a flecha mirarem para longe deles. Raul se pergunta o que está acontecendo para os mercenários lutarem entre si em condições tão adversas, mas Vale explica que ele e Basto são os bons que vieram salvá-los, ao contrário do grupo dos cães da morte. Raul fica chocado e confunde Vale com uma dama. Mesmo assim, Vale, agarrando-se à Pedra Mágica, grita para Raul entrar no grande navio. Afinal, seu gêmeo já está lá. Infelizmente para ele, o navio balança violentamente, impedindo-o de manter o equilíbrio. É quando ele vê monstros debaixo do mar, e nesse momento, um furacão atinge o barco e ele é imediatamente jogado para fora pelas criaturas. Raul cai no mar e conclui que acabou, enquanto seus pais passam por sua mente. De repente, um enorme navio voa para cima e Raul cai nele. Ele então olha para o mestre da situação, uma garotinha, não mais do que 4 anos de idade, empunhando espíritos sombrios e anunciando que veio salvá-lo. Os espíritos a cercam e ecoam em uníssono, pedindo suas ordens.
Tyr ordena que punam o inimigo de Basto, Carl. Chocado ao ver um navio tão enorme surgir do nada, Carl pergunta aos membros de sua tripulação o que é aquele navio, e eles lhe dizem que pertence ao rei necromante. Ele considera inacreditável que Tyr conseguisse alcançá-los, pois na preparação para ir atrás dos gêmeos, os cães da morte haviam destruído todos os navios, deixando apenas o barco em que Basto está, e era para eles destruí-lo até a morte. Ele fica irritado e rosna para Agbert, mas, para sua surpresa, seus homens caem no chão e começam a tremer. Vale então avista Tyr em um grande navio e informa Basto e Enzo. Alguns minutos atrás, no porto, os homens falavam sobre como Tyr começou a bater os pés e murmurar para si mesma. Então, de repente, um navio destruído surgiu do mar, e logo depois, a prancha de embarque se baixou para Tyr embarcar. Quando ela sussurrou para as pessoas subirem a bordo, Marianne seguiu sem hesitar um momento, e nesse instante, desapareceram em direção à Pedra Mágica. Atualmente, Marianne abraça Raul, e enquanto ele se pergunta como ela está no navio, ela chora e lhe diz que o grupo do rei necromante os ajudou. Chocado, ele olha para Tyr e se pergunta se ela realmente é a rainha dos Wraiths. Enquanto isso, Tyr recebe conselhos de Grimnir e grita para os cães da morte, informando-os que se tocarem a corrente dos mortos fluindo ao redor de seu navio, o frio do fundo do mar implantará terror em suas almas. Os homens que estão sendo atormentados pelo Wraith se curvam em horror enquanto gritam que vão morrer. Carl, entretanto, vê isso como um blefe e não acredita. Ele percebe que todos os seus membros desapareceram. É então que um espectro o chama e o prende com seus poderes fantasmagóricos, antes de perguntar se ele gostou de levar o marido dela à beira da morte sem parar, e também de transformar ela e os aldeões em alimento para monstros. Pela sua voz e afirmação, ele percebe que é Eve com quem está falando, então ele a implora, dizendo que estava errado. Basto o ouve chamar o nome de Eve e se pergunta o que está acontecendo. Mas então, Tyr retorna ao navio espectral ao lado de Enzo, assustado com sua habilidade. Tyr a elogia, e até Basto, que sobe a bordo por último, confirma com ela que está vendo as almas dos mortos. Ela então atua como um médium para Grimnir, o capitão do navio, transmitindo sua mensagem e assustando os humanos a bordo. Ela explica as regras e eles assistem enquanto Carl luta com Eve, implorando por sua vida. Tyr revela a Basto como Eve não pode ir para o céu, e quando Eve o vê, deixa Carl e vai encontrá-lo antes de abrir que está presa no inferno assim como ele. Mas existe um peso de ressentimento, ao contrário de Lívia, sua filha. Tear então fala, informando Basto que Eve diz que ele não deve se preocupar porque Lívia foi para um bom lugar. Basto chora ao ouvir isso, e Eve o consola. Ela então lhe diz que não quer mais colocar peso em Tyr, então ela agradece a Basto antes de puxar Carl para fora do navio, fazendo-o cair na boca de um monstro Kraken. Depois que a batalha finalmente se acalma, Basto e Tyr começam a reunir os mercenários derrotados, espalhados pelo convés. Um a um, a dupla os arrasta juntos e os amarra com cordas grossas. De repente, um deles implora desesperadamente a Basto, alegando que não queriam fazer tais coisas com ele. Irritado, Tyr ordena que ele calhe a boca, ameaçando transformá-lo em carne moída se ele continuar falando. Não muito depois, Tyr revela casualmente a rota que eles tomarão na volta e explica como os monstros perdem sua força quando tocam a corrente. De acordo com ela, os monstros se tornam seus servos uma vez que perdem suas vidas. Observando Tyr criando pedras mágicas casualmente com um sorriso vilanesco, os prisioneiros ficam enlouquecidos, e Tyr murmura para si mesmo que ela é uma maníaca, enquanto Basto continua a amarrar os prisioneiros no navio. Marianne discute com seus filhos na praia por causa de sua resolução. Para sua surpresa, Raul afirma calmamente que pretende retomar o treinamento de espada, e Enzo concorda, apoiando o plano sem hesitação. Marianne protesta imediatamente, lembrando-os por que deixaram a Noite Ordem e se mudaram para a Cidade Pérola em primeiro lugar. Desde que seu pai morreu, os gêmeos têm lutado com a dor, e ela os trouxe para lá para protegê-los. No entanto, Raul lhe diz calmamente que não abandonaram a Noite Ordem por causa da morte de seu pai, e sua afirmação deixa Marianne completamente atordoada. No passado, a mãe de Marianne sentou-se com os gêmeos à mesa de jantar e falou com eles em
particular, esperando que seus netos não acabassem morrendo como seu pai. Ela os persuadiu gentilmente a se afastar da Noite-Ordem com a intenção de salvar Marianne do desespero. Depois de ouvir seu pedido sincero, Raul e Enzo relutantemente concordaram, e depois que deixaram a Noite-Ordem, sua mãe ficou mais feliz. De volta ao presente, Enzo explica como compartilharam o mesmo medo que sua avó tinha naquela época. Enquanto fala, Marianne lentamente percebe que seus filhos estão certos. Raul acrescenta gentilmente que eles não a ressentem, nem largaram a espada por causa dela. Lágrimas se enchem em seus olhos, enquanto ela reflete sobre o quanto os gêmeos se parecem com seu pai, tanto em caráter quanto em determinação. Durante os meses após a tragédia, ela frequentemente se perguntava se eles tinham perdido a motivação porque pararam de treinar com as espadas. Ela optou por não pressioná-los a continuar lutando, acreditando que era melhor deixá-los ser. Agora, ela começa a questionar se seu pai ficaria desapontado com a maneira como lidou com tudo. De repente, Marianne explode em lágrimas, dizendo como o sobrecarregou com ansiedade em vez de apoiá-los. Raul gentilmente pega sua mão e a assegura que simplesmente estar com eles já é mais do que apoio suficiente. Enzo se aproxima e a abraça por trás, explicando que pararam de treinar porque esperavam que evitar a espada pudesse melhorar tudo, mas infelizmente não funcionou. Logo depois, Marianne pergunta se eles se juntarão à Ordem dos Cavaleiros Santos, mas para sua surpresa, os gêmeos revelam sua intenção de se juntar a Egbert em vez disso. Chocada, Marianne questiona a decisão, e Enzo decide contar a ela como seu pai perdeu a vida na borda da Ordem. Naquela época, quando 4 unidades se uniram para atacar um grande pedaço de pedra mágica, uma menor surgiu perto de uma área residencial. No entanto, essa área estava fora das fronteiras da Ordem, e era difícil conseguir permissão para atacar a pequena pedra mágica porque os Cavaleiros Santos são forças da família imperial e da igreja. Seu pai insistiu em destruir a pedra antes que pudesse prejudicar os civis, e enquanto os superiores concordaram com seu julgamento, a família imperial negou o pedido. Sem o apoio imperial, seu pai lutou sem o devido respaldo. Além disso, Enzo fala sobre a resposta lenta à pedra mágica que apareceu na Cidade Pérola naquele dia. Comparado a essa hesitação, as ações dos mercenários Agabert mostraram muito mais determinação aos olhos dos gêmeos. Mercenários agora parecem mais sagrados do que os próprios Cavaleiros Santos. Ouvindo isso, Marianne admite que eles podem estar certos, enquanto compara a necromancia de Tear a um poder sagrado. Não muito depois, o navio que transportava os mercenários retorna à costa da Cidade Pérola. Cidadãos se reúnem ao longo da costa enquanto o infame rei necromante e sua equipe se aproximam do porto. Quando a tripulação desembarca, as pessoas começam a agradecer aos mercenários por protegê-los. No entanto, Nordic pede educadamente à multidão que se afaste, explicando que Tear precisa de tempo para se recuperar. Tear inicialmente insiste que se sente bem, mas logo nota pequenos efeitos colaterais. Basto imediatamente a adverte sobre a exaustão de mana e aconselha-a a descansar. Aproveitando a oportunidade, Marianne convida formalmente toda a tripulação para uma reunião no escritório da administração. Como governadora da Cidade Pérola, ela deseja agradecer pessoalmente por suas ações e reconhecer corretamente seus esforços. Ao ouvir o convite de Marianne, Tear fica visivelmente animada porque parece uma governadora que retribui a bondade. Os outros membros de Agabert concordam, e enquanto eles partem, os cidadãos reunidos continuam a aplaudir e agradecer-lhes em voz alta. A admiração faz Tear se sentir estranhamente aquecida por dentro. Enquanto ouve as pessoas expressarem sua gratidão, ela de repente se lembra de seu pai. Ela resolve, silenciosamente, que se puder proteger estranhos assim, então com certeza protegerá ele também. No alto mar, diante do continente central, Tessaton está no convés de um grande navio enquanto olha distraidamente para o horizonte. Ele recorda o momento estranho em que uma menina chamou-o felizmente de pai e explodiu em lágrimas ao vê-lo. Confuso, Tessaton brinca perguntando a Alaric se ele tem uma filha secreta em algum lugar, mas Alaric se pergunta o que está acontecendo com ele. Tessaton concorda que está conversando bobagens, uma vez que seu grupo de mercenários é composto por pessoas que não têm para onde ir. No entanto, ele continua pensando em sua voz estranha e em seu rosto marcado por lágrimas. Ele se preocupa com a segurança dela no porto e entra na cabine para pegar um comunicador emprestado. O marinheiro o reconhece instantaneamente como o líder de Travaga e explica educadamente a necessidade de ele informar a família imperial antes de fazer um pedido ao governador da cidade de Pearl.
Vendo a urgência na expressão de Tessaton, o marinheiro concede acesso a ele, e Tessaton relutantemente concorda em participar, mesmo odiando contatar a família imperial. Enquanto isso, o marinheiro pergunta casualmente se Tessaton ouviu falar do rei necromante e lhe conta sobre a visita do grupo de mercenários Agavert à cidade de Pearl. De acordo com a informação que recebeu do mais jovem marinheiro a bordo dos navios do porto, o misterioso rei necromante é, na verdade, uma garotinha. Enquanto o marinheiro continua descrevendo a aparência de Tyr exatamente como foi relatado a ele, Tessaton congela em descrença. Ele deixa cair o comunicador e a informação que obteve através do Grapevine em um pub vem à sua memória. Pensando profundamente, Tessaton percebe que foi completamente enganado. Enquanto isso, de volta à cidade de Pearl, Tyr está profundamente adormecida, descansando tranquilamente enquanto os outros membros de Agavert se reúnem com os filhos do governador na sala de recepção dentro do escritório da administração. Raul e Enzo tentam convencê-los a permitir que se juntem ao grupo, alegando que há mais neles do que aparenta. Sem hesitar, Veil reitera como eles foram inúteis na batalha naval do dia anterior, mas Raul insiste que se lembra de quão incríveis eram as habilidades de Veil durante o percalço e reprime o impulso de se tornar seu aluno. Por outro lado, Enzo reconhece as habilidades de Basto e espera aprender com ele. Os gêmeos perguntam se o líder não quer se encontrar com eles, já que são nada aos seus olhos, mas os membros do grupo sabem que a pequena Tyr também precisa descansar. De repente, Veil alega ser o favorito do rei necromante, mas Basto e Nordic também se juntam às razões pelas quais todos acreditam que são os favoritos de Tyr. Os gêmeos observam a discussão deles sobre o assunto e concluem que Tyr é uma grande maga porque mercenários habilidosos estão discutindo por seu favor. Enquanto isso acontece, a mente de Tyr mergulha em um sonho estranho. Nesse espaço tranquilo, as vozes de seus companheiros parecem ecoar fracamente, incomodando-a mesmo em seu sono. Ao abrir os olhos lentamente, ela vê uma entidade estranha ao seu lado. A deusa do mar, Seradine, se apresenta e pede desculpas por perturbar seu sono. Depois de agradecer a Tyr, ela explica como Tyr atirou da armadilha da pedra mágica. Mas depois de pensar profundamente, Tyr diz que não havia ninguém lá quando atacou a pedra. Para sua surpresa, Seradine afirma que não pôde vê-la porque ela era a própria pedra mágica. Com essa revelação, Seradine começa a explicar sua verdadeira origem. Ela conta a Tyr que há muito tempo existia como uma entidade espiritual que governou sobre o Oceano Ocidental como sua rainha do mar. Chocada, Tyr lembra-se dos espíritos no jogo de Hyun-woo e de como seu irmão mais velho costumava comprar novas skins para ele todos os dias. Depois que Tyr aceita que os espíritos realmente existem neste mundo, Seradine explica com calma a fonte de seus poderes, que governam forças naturais. No entanto, a árvore-mãe de repente perdeu seus poderes e se transformou em uma pedra mágica. Tyr pergunta sobre a causa e outras informações, mas Seradine precisa ir embora porque é difícil manifestar-se por tanto tempo. Antes de partir, Seradine informa a ela sobre as consequências das raízes em decomposição da árvore-mãe. Quando a conversa está prestes a acabar, Seradine forma uma pulseira e a entrega a Tyr. Ela revela que se chama Pulseira do Esquecimento, criada de sua própria essência como a Rainha do Mar. Quando usada, permite que o usuário apague memórias específicas de alguém simplesmente tocando-o com a mão que estiver usando a pulseira. Os olhos de Tyr brilham com empolgação. Ela celebra o item lendário de Tyr que acabou de receber e Seradine espera que seja útil para ela. Antes de desaparecer completamente, Seradine afirma que o espírito na bolsa de Tyr a ajudará a encontrar a pessoa que está procurando, mas Seradine desaparece antes que ela possa revelar mais detalhes. Surpresa, Tyr lentamente percebe que Kamang não é um homem fantoche, mas um espírito que pode levá-la até seu pai. Mais tarde naquele dia, Tyr anota seus planos, que envolvem encontrar seu pai em sua terra natal, pesquisar a identidade de Kamang e a verdade sobre as pedras mágicas. Pensando profundamente na segunda tarefa, Tyr imagina as coisas que Seradine lhe disse anteriormente e pergunta se todas as pedras mágicas são espíritos. Incapaz de verificar isso, ela decide não tirar conclusões precipitadas, pois as outras pedras mágicas que atacou estavam vazias.
Com isso, ela inclui outra tarefa em seu diário, que é encontrar a árvore-mãe e investigar as outras pedras mágicas. Enquanto observa as entradas em seu diário, Tear de repente mergulha nas memórias de seus dias de jardim de infância. Por um breve momento, ela gostaria de poder voltar àquela vida simples. Embora goste de Basto, Veil e Nordic, ela ainda sente falta de suas professoras do jardim de infância e dos amigos com quem costumava brincar. Logo, seu estômago começa a roncar. Sentindo fome, Tear decide se encontrar com os outros para que possam sair para comer. No escritório administrativo, ela sai correndo de seu quarto sem pensar e imediatamente abraça a perna de Veil como uma criança animada, enquanto fala alegremente sobre pedras mágicas. Ela de repente percebe os rostos chocados deles. Virando-se, ela se dá conta de que os filhos do governador, Raul e Enzo, estão na sala. Nesse momento, ela percebe que se esqueceu de manter a persona do rei necromante. Antes que a situação piore, Veil rapidamente pega Tear em seus braços e ordena aos gêmeos que fiquem parados. Ele corre de volta para o quarto de Tear, com Basto e Nordic logo atrás. Enzo e Raul congelam em descrença enquanto observam tudo se desenrolar. E após uma breve discussão, eles percebem que o rei necromante é uma fofinha garotinha. Dentro do quarto, Tear desaba em lágrimas e se culpa severamente por arruinar tudo. Os 3 mercenários a encararam impotentes, sem saber como responder, já que não esperavam esse resultado. Veil, Basto e Nordic pensam em uma maneira de manter a exposição de Tear ao mínimo. Basto observa que não é culpa de Tear e se pergunta como eles podem conquistar os filhos do governador. Enquanto isso, Tear imagina o pior desfecho possível. Se Raul e Enzo espalharem a notícia, as pessoas os condenarão por forçar uma menina de 4 anos a trabalhar como mercenária, e todo o seu grupo pode ser desfeito. Tear pensa em uma solução porque não poderá encontrar seu pai se isso acontecer. De repente, ela se lembra da pulseira do esquecimento que recebeu de Seradine e decide testá-la. Ela sugere apagar as memórias dos gêmeos, mas a ideia choca os outros. Ao ouvir isso, Veil entra em pânico e rejeita completamente a ideia. Ele repreende Tear, alegando que ela é jovem demais para fazer as coisas absurdas que os mercenários fazem. Percebendo que Tear testemunhou muita violência para sua idade, Basto suspira pesadamente. No entanto, Tear insiste em experimentar o novo poder, e Veil rapidamente a agarra antes que ela saia da sala. Vale tenta convencê-la, mas ela se contorce e se mexe em seus braços, tentando se libertar para ir atrás de Raul e Enzo. Não muito depois, Vale declara de forma direta que não permitirá que Tear se torne uma assassina, e ela imediatamente para de lutar, paralisada pela confusão. Tear pergunta sobre o que ele está falando, e para a surpresa deles, percebem que entenderam errado. Tear os informa sobre seu encontro com o Rei do Mar e o bracelete do esquecimento que ela adquiriu. Veil resume para dar sentido à sua história. Tear descreve como é Seradine, e Veil lembra repentinamente do que Nordic mencionou algum tempo atrás. Coincidentemente, Basto também se lembra e revela que a bênção de Deus sobre a cidade Pérola vem de Seradine. Sem hesitar, Nordic confirma que ela é a deusa local da cidade Pérola, e após cuidadosa consideração, conclui que Tear encontrou uma relíquia. Essas relíquias podem ser encontradas durante o cerco de pedras mágicas quando o lute não são núcleos de monstros. No entanto, Nordic acrescenta que grupos mercenários não podem ficar com essas relíquias para si mesmos. Com essa explicação, Veil percebe que os superiores quererão tirá-la de Tear. Ele se lembra de um incidente em que a igreja tomou uma relíquia que a Ordem dos Cavaleiros Sagrados encontrou, e Nordic acrescenta outro exemplo. Ele narra como o grupo Travaga, o único grupo mercenário da história conhecido por encontrar uma relíquia, a entregou voluntariamente à igreja. Basto supõe que a igreja pressionou o Travaga para desistir dela. Depois de ouvir tudo isso, Tear sugere apagar as memórias dos gêmeos, mas Veil revela que eles querem se juntar a Agibert. Ele então propõe que eles a aceitem e deixem que saibam a identidade de Tear. No entanto, eles querem garantir que, se decidirem deixar o grupo mais tarde, possam apagar suas memórias. Dessa forma, podem expandir seu grupo e evitar a propagação de rumores. Ainda visivelmente desconfortável, Tear se pergunta o que acontecerá se eles fugirem secretamente. Vale admite como eles têm trabalhado menos por causa dos amigos ossudos de Tear, e Basto a tranquiliza de que são capazes o suficiente para notar alguém tentando sair às escondidas. Depois de ouvir a confiança deles, Tear finalmente relaxa e concorda em seguir o plano. Momentos depois, o grupo retorna à sala de recepção dentro do escritório
administrativo e se senta com Raul e Enzo. Após algumas explicações, os gêmeos fazem anotações sobre o despertar precoce de Tiera, seus atributos sombrios e as razões pelas quais o público deve saber sobre ela. Além disso, os gêmeos também falam sobre o feitiço condicional sobre o qual foram informados, que garante que a identidade de Tiera não será revelada. Vale então se lembra de seu experimento anterior com o bracelete. Durante os testes, descobriram que apenas Tiera pode ativar seu poder. Além disso, em vez de apagar memórias instantaneamente, ela pode colocar condições que acionam a mágica mais tarde. Percebendo o potencial de tais relíquias, Veil finalmente entende por que a igreja está obcecada em coletá-las. Após explicar tudo, Basto pergunta aos gêmeos se estão dispostos a aceitar a condição. Veil pressiona, dizendo para pensarem muito cuidadosamente antes de responder. A aura ominosa que ele emana preocupa Tiera, pois ele parece o vilão. Sem hesitar, Raul e Enzo aceitam a condição, e Veil pede que Tiera faça sua parte. Em seguida, Tiera segura a mão de Raul e imediatamente entra em suas memórias. Ela rapidamente localiza suas memórias que envolvem ela e define a condição de acordo com a sugestão anterior de Veil e Basto. Presumivelmente, no momento em que ele odeia Tiera ou deixa Agibert, ele esquecerá tudo sobre sua verdadeira identidade. Quando o feitiço termina, Raul parece normal e diz que não se sente diferente. Enzo, então, pede a Tiera que lance o mesmo feitiço nele também. Antes que Tiera possa prosseguir, Veil pede que ela coloque a condição nele, dizendo que serviria como um seguro, mesmo que ele não tenha a intenção de deixar a Gilbert. Basto imediatamente concorda e pede o mesmo tratamento. Vendo a sinceridade deles, Tiera decide transformar isso em seu pacto eterno de camaradagem. No entanto, ela olha ao redor da sala e percebe que Nordix não está à vista. A preocupação começa a entrar em sua mente porque ele estava lá momentos atrás. No dia seguinte, Nordix visita secretamente o quarto de Tiera e a encontra sentada confortavelmente na cama, enquanto mastiga um prato de sobremesas. Quando ela o nota, Tiera imediatamente pergunta onde ele esteve no dia anterior. Em vez de responder diretamente, Nordix sugere contar a Marianne sobre sua identidade, porque seu poder é grande demais para ser escondido para sempre. Ele acrescenta que a igreja começará a pesquisar sobre ela assim que descobrir sua relíquia, e ela não poderá se proteger uma vez que a igreja e a família imperial foquem sua atenção nela. Para ajudá-la a entender o perigo, Nordix usa uma referência de Doraemon como exemplo, e Tiera fala sobre como o lendário Doraemon torna as pessoas mais fortes. Para sua surpresa, Nordix revela que alguém pode tratá-la como uma marionete. Confusa, Tiera pergunta como isso é possível, uma vez que ela não é uma marionete, e ele começa a listar outras possibilidades, usando cenários como reféns, hipnose e drogas. Nordix pergunta se ela tem confiança em parar esses eventos sozinha. Vendo sua hesitação, Nordix gentilmente sugere buscar ajuda da Casa Wavril, no escritório do governador no prédio da administração. Marianne se encontra com Tiera e pergunta o que ela gostaria de lhe contar. Após a explicação, Marianne observa que Tiera lançou mágica condicional em seus membros do grupo e sua intenção de manter sua identidade oculta até encontrar seu pai. Sem hesitar, Marianne pega suas mãos e concorda em apoiá-la. Ela decide fazer isso nos bastidores e também levar Tiera como sua filha adotiva, uma vez que agora estão no mesmo barco. Ao ouvir isso, as palavras despertam uma enxurrada de memórias dos dias de jardim de infância de Tiera. Ela lembra do calor dos adultos que se importavam com ela e da simples felicidade que uma vez conheceu. Dominada pela emoção, lágrimas começam a se formar em seus olhos. Marianne elogia gentilmente Tiera por lidar com tais enormes fardos em uma idade tão jovem e promete apoiá-la a partir de agora. Tiera finalmente relaxa e começa a reclamar das coisas como uma criança normal faria. Marianne ri suavemente e acompanha como uma verdadeira mãe, confortando sua filha. Durante a conversa, Marianne admite que estava se preparando mentalmente para enviar seus filhos de volta à batalha algum dia. Agora que Raul e Enzo se juntaram à equipe de Tiera, ela se sente aliviada. Vendo os sentimentos genuínos de Marianne, Tiera promete cuidar de seus filhos e Marianne a agradece sinceramente. Naquela noite, Tiera deita-se silenciosamente na cama e reflete sobre tudo o que aconteceu. Ela percebe que Nordix estava certo em encorajá-la a revelar a verdade a Marianne. Apertando seu pingente, Tiera deseja silenciosamente poder crescer mais forte em seu coração. Ela até espera que as pedras mágicas desapareçam completamente do mundo, para que pessoas como Basto e Marianne nunca mais precisem se sentir tristes novamente.
Com esse pensamento, ela lentamente adormece. Alguns dias depois, Tiera e a equipe de Agbert se reúnem do lado de fora da cidade. Enquanto se preparam para partir, o grupo fica impressionado com a luxuosa carruagem e os suprimentos fornecidos por Marianne. Ela explica que Pearl City ainda deve a ela muito mais do que este pequeno gesto. Enquanto os membros do grupo embarcam na carruagem, Marianne aproveita um momento para conversar com seus filhos e pergunta sobre a viagem deles. Raul revela o destino deles e a intenção de conseguir uma espada no distrito de armas. No momento em que ouve isso, Marianne se apressa a entrar, deixando Raul e Enzo confusos. Logo depois, ela retorna com a espada de seu marido. Como essa espada contém a vontade dele, ela decide dá-la a Raul porque ele é canhoto como o pai. Depois, os irmãos se despedem da mãe e partem. Enquanto a carruagem sai, Tyr e Marianne acenam um para o outro e Tyr promete visitar novamente mais tarde naquele dia. Marianne retorna ao seu escritório e começa a rascunhar uma carta. Aparentemente, ela está perguntando sobre um cavaleiro sagrado que fez grande nome no passado. Na carta, ela acrescenta algumas características físicas da pessoa em questão. Ele tem cabelo preto e olhos que são uma mistura de verde e marrom. Marianne também inclui seu comportamento excessivamente sério, mas tranquilo, e seu nome incomum, Kim Yong-soo. Coincidentemente, o grupo Trivaga derruba os monstros que encontram pelo caminho, e Tessaton ri histericamente enquanto os corta. Por outro lado, a carta de Marianne chega às partes destinatárias, e uma nobre se pergunta sobre o que se trata. No final do grupo Agavert, Enzo lê a carta e pensa profundamente porque não consegue se lembrar de nenhum Kim Yong-soo na Ordem dos Cavaleiros Sagrados.